Olá, pessoal! E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Nós viemos novamente com o nosso convidado que rendeu no último episódio que ele veio. E agora nós vamos entrar num assunto um pouco mais polêmico. Hoje nós trouxemos o Paulo de novo, que é o best do Andrei. Olá, pessoas! Muito feliz por ter você de volta aqui no mais um episódio da gente. E a gente vai esfolar o Paulo quanto a gente puder. Sim, Ai, porque que delícia. o que ele mais tem é conteúdo. Muito Galera, conteúdo. o que ele tem é conteúdo. Ele viveu 10 anos e um ano só, como vocês puderam ver no episódio do Eu Nunca. Lembrando a todos que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, e em áudio no Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast e no Spotify também, se você quiser botar o modo só áudio. Isso. E temos as nossas redes sociais, que é @tudo-numa-boa-pod lá no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Deco_Andrei. E o do Júnior, que é o KRLOJR. Caraca aí! Que isso, hein? Treinou, hein? Aceito Treinou, o hein? casamento. Ah, desculpa. Que isso? Aceito o Ignorou. casamento. Você Ignorou. viu, você... Eu sou testemunha que ignorou. Então, é porque esse lance de Não casamento gosto é de uma criar coisa discórdia. complicada. Não gosto de criar discórdia, mas ignorou, É que Júnior. lance de casamento é complicado, ainda mais assim. Muitas em frente de muita pessoas gente, me não. perguntam se eu sou casado com o Andrei. Não somos casados. Apenas dividimos apartamento, vida, partilhamos Somos sentimentos. roommates. É broderagem, né? Broderagem. É A broderagem. famosa broderagem, galera. Então, nosso tema hoje é exatamente esse: casamento. O que é um casamento? O que você considera casamento? Porque muita gente hoje falou assim: tá morando junto, tá casado. Paulo, já vou puxar logo a polêmica. Paulo, Oi. casamento pra você. O que é? O que define? Morar junto é casamento ou não? Ou é algo mais legal? Então, né? O André me chamou aqui pra esse tema, por quê? Né? Como todo bom beijo sabe, da minha opinião, que eu sou contra, né, a instituição casamento. Não me entendam mal, eu sou super a favor que as pessoas se juntem, tenham suas relações e vivenciem os seus acordos. Mas eu sou contra essa vigência legal, civil, estipulando o que é um casamento, quais são as regras desse casamento. Então, pra mim, tá, casamento é uma merda. Tá? Então, pra mim, a palavra casamento é uma questão muito heteronormativa, muito estruturada, dentro de um preceito que eu acho um porre. Eu, particularmente. Então, assim, eu gosto muito mais do conceito do estar junto, né? Muito como o Vinícius de Moraes diz, né? Que dure enquanto, né, tiver que durar, né, basicamente. Então, a minha filosofia é essa. Dure enquanto tiver que durar. Então, pra mim, é isso. Pra mim, relacionamento, o entendimento geral de casamento é quando duas pessoas estão interessadas em coexistirem no mesmo ambiente, dividindo uma série de coisas em comum. Por exemplo, no casamento, você sempre apoia o seu namorado, seu marido, né? Quando tem um vizinho batendo, né, uma obra, né? Você faz o quê? Dá aquela olhada, aquela troca. Essa cumplicidade, pra mim, é o que é o casamento. Entendi. Entendeu? Pra mim, o casamento é isso. Assim, se eu fugir da questão legal, da questão estrutural, de uma sociedade que existe há anos, pra mim, o que define um casamento é a palavra cumplicidade. Sabe? É quando duas pessoas estão dispostas a serem cúmplices uma das outras, estarem dispostas a se unirem, a estarem dispostas a trabalhar em comum para uma vivência em comum. Isso, pra mim, é o que eu diria casamento. É óbvio que eu preferia um nome muito mais sofisticado, muito mais glamouroso do que casamento, que é uma coisa, né, muito heteronormativa, eu acho um porre. Mas é isso, eu acredito que casamento pra mim é isso. Quem casa quer casa, né? Sim, quem Às casa vezes tem as que pessoas têm casa. casa e não quer casar. Tem pessoas que Também casam, tem não isso. tem casa, tem que morar com uma tia chata. Ai, denunciei. Mas mais uma vez, eu falando o mesmo termo que eu usei no episódio passado, as pessoas, elas romantizam muito o casamento. Muito. Casamento, aquele negócio de princesa, vou chegar de carruagem. Pro casamento hétero, digamos assim. Uhum. De Heteronormativo.
Porque tem muito gay que também tem essa mesma filosofia. Aham. Sim, Muito sim. assim, a galera LGBTQIAP+, tem essa mesma filosofia. Mas, caralho, casamento é uma responsabilidade muito grande. Morar junto, eu já acho complicado. Imagina um casamento, Mas que é um contrato que você de fato Sim, e é um assina. contrato bem específico. É um contrato que a galera não lê as letrinhas miúdas. Aham. A galera acha que é só me juntei, acabou. Vou me separar, acabou o contrato. Não. Tem coisas no contrato de um casamento que a galera não faz a menor ideia. Por exemplo, eu vi esses dias, assim, na internet, né, discussões sobre o casamento. Sim, eu leio bastante sobre isso, porque, afinal de contas, tô, né, nesse processo de vida aí. Você vai casar, Paulo? Não, porque eu sou contra casamento. Mas uma coisa chamada união estável está aí nos planos aí Mas pra o meu frente. estável não é um casamento. Mas são acordos Tá, legais diferentes. Entendi. São, Os termos são A São questão diferentes. toda são só os termos. Isso, Tá, questões legais. Beleza. Por isso que tem casamento, união estável, essas coisas assim, porque são termos legais diferentes. E assim, pra mim foi um assustador descobrir que não existe ex-sogro e sogra. Isso pra mim já foi suficiente pra ser contra qualquer tipo de casamento. Sabe? Saber que você legalmente vai ser sempre responsável pelaquela pessoa ali e aquela pessoa sempre vai ter uma responsabilidade sua. Entendeu? Porque não existe ex-sogro e sogra. Porque assim, oi? E olha que eu li vários sites, falei assim, não, isso não pode ser verdade. Li vários sites e vários advogados falando, não existe ex-sogro e sogra. Existe ex-marido? Existe. Existe esposa? Existe. Existe ex-sogro e sogra? Não. Gente, mas isso é um absurdo. Como é que não tem ex-sogra e Eu vou te sogra? falar. Porque é uma questão de parentesco, por proximidade, por acordo, por contrato. E eu fiquei assim, Sim. cara, eu li vários artigos sobre isso. Acredito que a galera hoje em dia já deva ter conseguido aí uma série de jurisprudência pra fugir disso, mas assim, pelos sites que eu Tem li, muitas pessoas que são muito ignorantes que não e eu não sabem quero de ser fato- responsável pelos meus sogros. Não. Tem muita gente que é ignorante que não sabe de fato essa questão. Lá atrás, quando você comentou uma vez com a gente sobre isso, eu Que a fiquei gente com até isso- olhou. que eu fiquei tão encucado com isso, eu falei assim, caraca, não, preciso ver de fato como é que é. E real, tipo, caraca, aí eu vi que em caso de pensão, se for necessário, os sogros têm direito de entrar. É muito Sim. doido, né? Não é, porque é uma coisa que a galera acha que, tipo assim, assinei, casei, tudo lindo, maravilhoso, me divorciei, assinei, tudo lindo, maravilhoso. Não, a nossa lei, ela tem uma série de questões que a Sim, galera sim. não conhece. Eu acho muito engraçado, né, quando a galera vai casar e quer colocar uma série de tópicos no casamento, e eu fico assim, gente, casamento não é meio que sobre isso também, sabe? Sobre um monte de regrinhas e leis e... Porque a maioria delas não funciona, a maioria delas não tem jurisprudência, a maioria delas você consegue mudar a regra. O que eu sempre falo, se você quer casar, você tem que estar disposto. E ler as letrinhas miúdas. Eu sempre falo, qualquer Sim. contrato que você assinar, tem que ler as letrinhas miúdas. Qual é o tipo de casamento que você vai ter? Se vai ser união estável, se vai ser comunhão de bens, se vai União ser parcial de bens. bem. Essas coisas aí que a galerinha aí da economia, das ciências da natureza e da matemática vão saber explicar Não melhor. seria o pessoal do direito? Não, essas coisas assim de tipo de dinheiro não é comigo não, tá? Eu só sei gastar dinheiro dos outros. Do seu Do meu marido. Não, do meu cônjuge, ou conge, como já diria nosso querido ex-ministro, né? Conge, né? Mas assim, eu já gastar dinheiro é comigo mesmo, né? Tá, então você tá aí se encaminhando pra uma coisa mais séria, mais legal, Sim. de união estável e tudo mais. Mas assim... Depois de 12 anos, sim, Isso né? que eu ia falar, porque no último episódio a gente nem comentou, porque a gente queria dar aquele palco para as Sim. pessoas chegarem junto, sabe? Queria Conhecer a você. pessoa, eu pregressa, Exatamente. né? Antes de assumir um relacionamento sério. Mas você já tem um relacionamento de muitos anos. Tipo, a gente se conhece há 10 anos, Eu você fiz- já tá junto Eu fiz 12 anos de relacionamento. 12 É anos. muito tempo. Fiz Tipo, 12 anos de é quase a relacionamento. metade da minha vida. Ai, agora me senti idosa. Então, gente, muito obrigado pela participação, mas eu não mereço ser tratado desse jeito. Nossa, acabou. Não, Ou mas... seja, eu comecei a namorar, a pessoa ainda estava o quê? Tentando entender qual é a própria sexualidade. Sim, Não, já tava. tinha... Não, Já tava já na escada de incêndio. Já está. Não, porque não era prédio. Não, porque não era prédio. Calma, era o quê? Mas no pique-esconde. Nossa, era legal. Pular gato. Ih, interessante. Mas aí você tem esse relacionamento de 12 anos. Uhum. E, cara, eu participei muito
participei de forma fora do relacionamento Sim. de vocês. Dessa construção. Dessa Dormiu na casal. mesma cama? Dormi na Dormiu mesma na mesma cama. cama. Fiquei sabendo que fizeram coisas e eu estava do lado. Sim. Não me chamaram. Não, mas é engraçado. Presenciou brigas? Muitas. Mas é engraçado porque eu e o Paulo, a gente nunca teve essa maldade. Não. Eu já nenhuma. falei, cara, eu me apaixonei pelo Paulo assim. Eu encontrei o Paulo, me apaixonei por ele. Sim. Mas aquela paixão de amigo. Sim, sabe? sim, verdade. E a gente nunca teve essa maldade. Outro Não. dia a gente tava brincando. Querendo que- me botar ciúme. Outro dia a gente tava brincando que o Paulo falou: nunca nem te vi pelado. Foi, a gente tava conversando sobre isso. Sim, realmente. E você comentou também que você nunca Não, viu mas o Paulo. zero problema. Mas Não, mas a é uma gente questão que nunca teve essa É uma coisa intimidade. que falta na amizade. Que vocês falaram Vamos sobre agora. isso. Talvez, Tapem os olhos, galera. talvez eu tinha que ter ido pra sauna com ele. Ter Mas visto aí ele você me transar conheceu, com alguém. já tava É, já- não sei, 10. E É. são assim, 12 anos num relacionamento que, cara, eu me espelhei muito em relacionamentos que eu tive. Erradíssimo isso. Nossa, se espelhou tanto, olha o meu MC. Mas assim, Desculpa. espelhou-se, né? Não sei qual momento ele se espelhou. Não, mas o espelho era convexo. É, Aí né? deformava a forma. Não, mas é sério. Depois que eu terminei lá, né, aquelas relações ruins, eu comecei a me espelhar um pouco no relacionamento do Paulo. Óbvio que teve gente que eu encontrei no meio do caminho que não daria pra Não. ter aquele espelho de ter um relacionamento. E óbvio também que não dá pra você se comparar ou criar uma relação São baseada pessoas na relação dos diferentes. outros. São pessoas diferentes. Exatamente. Mas é muito legal poder ver assim, cara, os dois, né, o Paulo e o Pedro, eles têm uma comunicação muito boa, que esse tipo de ponto que eu gosto de me espelhar. Uhum. E o Paulo é uma pessoa que, cara, é que eu não consigo ser assim, mas o Paulo é uma pessoa que, o Pedro tá falando, ele tá cagando assim, tipo, foda-se, fala. E o Paulo também foi uma pessoa que moldou muito o Pedro. Por mais que o Pedro seja mais velho, o Paulo moldou muito o Pedro, ensinando muitas coisas boas para o Pedro. É o que acontece. No caso, o Pedro, ele é um cara gay, né, tal, mas ele sempre foi muito reprimido sexualmente. Então, assim, quando a gente se conheceu, eu já era um cara, né, como quem acompanhou o capítulo Deu Nunca, já tinha uma série de experiências, sempre um cara muito namorador, tive relacionamento com pessoas mais velhas, relacionamentos duradouros. Então, assim, eu cheguei, quando conheci o Pedro, muito pronto para o que é um relacionamento. Uhum. E o Pedro já chegou muito ainda tentando entender o que é um namoro. Então, no início do relacionamento, foi muito complexo, porque eu já tive relacionamentos anteriores, então eu vi muito certeza do tipo, o que eu quero e o que eu não quero. Sim. E eu sempre fui muito claro com ele, ó, não gosto disso, 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 não gosto disso. Sim, eu sou chato, só falo que eu não gostava. E aí, ele ficou assim, não, mas relacionamento não é assim. Eu falei, como assim relacionamento não é assim? Como é relacionamento? Porque não tem Uma fórmula. Não tem. A um gente script de como aprende, um é porque relacionamento. a gente acaba se espelhando muito em novelas, na literatura, nas relações dos nossos pais. Nesse mundo fantasioso de relacionamento. Aonde quando a gente pega aquela lupinha e coloca de perto, a gente não quer aquilo pra gente. Uhum. Entendeu? Quando a gente olha para aqueles relacionamentos, a gente fala, não é isso que eu quero. E o Pedro, ele tinha essa visão do tipo, é isso que eu quero. Eu falei, ó, desculpa, Comigo. não vai rolar. Eu fui muito sincero com ele. Falei, olha, eu sou um cara que sou muito pró-amigos. Os meus amigos vão vir sempre em primeiro lugar. Independente de eu estar com o Pedro há 12 anos, meus amigos continuam vindo em primeiro lugar. Assim, falei bem claro pra ele. Falei, ó, meus amigos sempre em primeiro lugar. Então, assim, minha família. E ele falou assim, mas não é assim que eu vejo meus amigos se relacionando. Eu falei, aí é um grande problema dos seus amigos. Rapidinho, sua família com asterisco. Com asterisco, não os bolsominions. E aí, eu falei pra ele, ó, eu gosto de me relacionar assim, eu sou um cara que sou zero ciúmes, eu realmente não tenho ciúmes, gosto de ir pra balada, gosto de sair, gosto de curtir, ele não gosta. Assim, uma primeira briga que a gente teve foi também sobre isso, ele tipo, como é que você vai sair e eu não posso ir? Eu falei, assim, saindo. Ai, que ódio. Aí ele, não, mas a gente tá namorando, eu deveria estar sempre junto contigo. Eu, não.
Aqui, ó, de pior que essa O cara seu- mesmo, galera. O seu papel é entender que, tipo, eu estou te informando, não estou solicitando permissão. Uhum. E eu falo pra ele, cara, a gente morava a uma distância, né? Pra quem não conhece Rio de Janeiro, a gente morava mais ou menos uma hora e meia de distância um do outro. Então eu falava, cara, se eu quiser sair aqui no meu bairro, numa quinta-feira à noite, eu não saberia. E não é sobre isso, sabe? É sobre eu estar te informando que eu vou estar com meu amigo, vou estar com o Andrei, vou estar com o Gustavo, vou estar com o Fernando, vou estar com meus amigos, eu vou sair com eles, vou curtir com eles, tudo mais e tal. E tá de boa, entendeu? Eu cansei, né? Quando, na época o Andrei era solteiro, saí com o Andrei, eu colocava os caras na fita do Andrei, me divertia, falava assim, vai lá, amigo, beija, uhul! E eu mesmo, tipo assim, no meu drinkzinho, Na minha cerveja. entendeu? Segurando as carteiras, os celulares, tudo no meu bolso, Senti mais direto. entendeu? Porque as pessoas depois ficavam brigando com o barman, procurando a carteira e o celular delas, porque as pessoas estavam tão bêbadas que não lembravam disso, e a pessoa aqui estava desmaiada com todos os celulares e as carteiras na escada. Mas você também não tava tão sóbrio, Eu não. acabei de falar, eu estava desmaiado na escada com Mas todas as tava com as carteiras. responsabilidades de Mas todo eu mundo. estava- Mas olha só, vamos falar sobre esse Mas dia. olha só, eu estava lá na escada sozinho, não casar, mas estava sozinho na escada. Esse dia, a gente... A tangente. Não, é. Vamos fazer uma Mas, assim, tangente. rapidinho. Só um parênteses grande. Parênteses. Esse dia, a gente foi pra... Eu tinha acabado de ficar solteiro, não foi? Falta Tinha pouco acabado pro de ficar tempo. solteiro, é. E aí eu tinha feito uma opção de coisa e tal, aí vamos pro open bar. Por isso eu sempre gosto do open bar. Amo os open bar. Sempre gosta, mas nem sai. Não gosto de sair, Vamos pro mas... open bar, vamos. Jura? Eu vou direto pro open bar. Me chama pra sair, eu vou. Esse Ah, mas daqui é eu também não me descansado, é chamo. velho. Amigo, eu sempre falo pra você, eu estou sempre nos open bares. Não, você tá sempre, mas você não fala. Estou indo para um open bar hoje, ok? Hoje é vai pegar sábado. histórico. Vamos Tem hoje. festa. Ah, Você tá. sabe que tem festa hoje. Então tá. A semana que vem você tem a Ludmilla. É, tá... Esse é o problema de ter amizade de longo tempo, entendeu? Você parece que você tá casado, tentando marcar um encontro com o próprio amigo. Mas E acaba não dando. uma sexta-feira dá pra fazer. Mas, Então, beleza, ó, sexta-feira que vem, vocês No vão receber. domingo, nós vamos sair Sexta-feira- juntos. É, Vamos, dia no domingo, 9, dia 9, vamos sair vamos juntos, fazer vários cara. stories, então acompanha a gente nas redes sociais pra acompanhar. Não, esse episódio já foi, domingo já foi. Domingo já foi. Então, se vocês acompanharam os históricos, né, vocês viram a gente lá. Depois vai cortar esse episódio, volta aí. Mas, nesse dia, eu tinha acabado de ficar solteiro e tal, vamos pra balada, pá. A gente enchendo a cara, bebendo horrores e tal. E é engraçado que eu e o Paulo a gente pega. Eu não sei dançar, né? Mas você sabe que quando eu bebo. Você jura? É. Mas você sabe quando É eu um bebo. dançarino eu danço nato, ele até finge que com não sabe cracuda. dançar. Sim. Cara, eu e o Paulo, a gente dançava assim, de se agarrar assim, dançando até o chão, não sei o que, não sei o que lá. E o Paulo vê tudo. Eu não vi nada. Mas o Paulo sempre fala que tem gente que olha, não sei o que. Eu não vejo nada. Eu sou aquele cara atento da balada. Só que nesse dia, teve uma hora que teve shot de tequila. É, aí que é o perigo. Aí o Paulo foi tomar o shot de tequila. E eu fiquei com o Pedro. E nessa hora eu acho que o Pedro ainda tava. Tava. E do nada o Paulo sumiu. Ficou um tempão desaparecido. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, meu Deus, o que ele tá fazendo? Ai, meu Deus, o Pedro aqui, o que eu faço? E eu bêbado. Ai, meu Deus, ele tá traindo o Pedro, não sei o que e tal. E o Pedro tá do meu lado, como é que eu vou cobrir? Sóbrio. E aí, passou um tempão depois, eu fiquei muito pior. Não sei o que houve. Deu um sumiço assim. Aí eu encontrei com o Paulo. Aí eu falei, cara, onde é que você tava? Não sei o que. Ele, eu tava tomando tequila ali com o barman, tava jogando assim na minha boca, não sei o que. Eu falei, caralho, Paulo, você sumiu, não sei. Fiquei desesperado. Aí nisso a gente continuou. Aí eu dei meu celular pra ele. Eu tava com 2 celulares na época. Eu dei Sim. pra ele os celulares, dei Carteira. minha carteira. Dei tudo pra ele pra eu ficar E eu dançando. não lembrava de nada. Não, o pior de tudo que a pessoa dá pra mim, que eu tinha acabado de tomar shots de tequila direto na boca da garrafa, que o cara abriu Ele foi assim. a garrafa e tacou na minha garganta, mas não deu pro Pedro, que tava jogando Summon Wars no Numa celular balada. sóbrio. Entendeu? É falta de responsabilidade. loucura. Os dois Os falta dois. de responsabilidade. É confiança que eu confio muito. em Os você. dois falta de responsabilidade. Muita falta de responsabilidade. Meu E aí, Deus. nesse dia, foi isso. Eu acho que foi nesse dia que eu peguei o cara. Sim, o Pet Shopper. Aí o Paulo chegou assim. É porque eu dou apelido pra todos os carinhas que o Andrei já saiu. Será que eu tenho? Mas esse, Será? esse também tinha outro apelido, mas que envolvia um nome. É, Mas ele aí tinha que é um por isso que ele não número pode falar, não podia ensinar o nome.
E aí, nesse dia, o Paulo falou, amigo, você não vai ficar com ninguém, não sei o quê. Como eu falei, eu vou pra balada com o Paulo, eu vou pra me divertir, não vou pra ficar com ninguém. Ele, não. Não, você tem que ficar com alguém, não sei o quê. Tinha acabado de terminar o relacionamento, falei, vai beijar na boca, meu filho. Aí ele falou assim, com quem que você ficaria aqui? Aí eu olhei a primeira pessoa assim, bonitinha assim, eu falei, eu ficaria com ele. Filme, abriu todo mundo, apareceu aquela luz branca indicando a pessoa. Não diria uma luz branca não, mas pode ser. Tava mais pra uma luz azul. Tava mais pra um dark room. Que delícia. Aí o Paulo chegou, virou pra cara, qual é o seu nome? Fulano. Esse é meu amigo Andrei. Andrei, fulano. Aí foi. Aí peguei o cara, não sei o quê. Não, eu falei assim, Tiqué. Tiqué, o Tiqué. Falei, Tiqué. Rápido, simples e Objetivo. Cara, é sobre isso. Sem burocracia, Fiquei gente. com o cara, não sei o quê, beijei o cara horrores. Caiu ao chão. Caiu ao chão, Gente, se agarrando com o cara. Agarrado com o cara no chão. Mijo na balada. O bom é isso, que eu tava bêbado, mas eu lembro dessa cena. E pior que eu lembro também que eu caí. Depois eu caí na escada. Então, gente, o tema era sobre casamento, mas agora virou vergonhas alheias numa balada. Voltando aqui um pouco pro tema. É que a gente tem muita história. Mas assim, voltando pro tema. Rapidinho, só pra cortar assim, rápido. Nesse dia o Paulo... Acabar o parênteses. Pra fechar o parênteses. Nesse dia o Paulo chegou assim, no final da festa, já era 5 e pouca da manhã. Best, a gente tá indo, a gente vai pegar o Uber, você quer ir lá pra casa? Aí eu falei... Aí eu tava com o cara, eu falei, não, vou ficar aqui. Ele me largou. Eu falei, vamos. Não, você falou, não, quero ficar. Eu falei, ok, estou indo. Mas foi o que você falou, não é não, sim, assim. Ele perguntou, ele não te obrigou. Aí beleza, só que só tem um detalhe. Ele deixou o celular e a carteira comigo. E não sabia. Essa foi a situação que você não tinha como chegar em Campo Grande, que você ficou desesperado? Na verdade eu consegui, por quê? Depois que o Paulo saiu e foi embora... A gente foi pra um Bob's, que tinha ali da Lapa, ali no posto. A gente foi naquele Bob's e tal. Aí o cara perguntou, você quer comer alguma coisa e tal? Eu falei, Menina, eu tô sem carteira, tô dinheiro, tô sem celular. Paga o lanche pra mim, só... Não, mas aí na hora que eu fui pegar, eu falei, caralho, minha carteira não tá aqui. Ele, não, calma aí, eu compro aqui um milkshake pra você tomar pra dar uma recuperada. Deixei o milkshake cair no chão. Essa é a situação. Deixei o milkshake cair no chão, não sei o que e tal. Por algum motivo, a gente tinha um caixa eletrônico do lado do Bob's. Eu consegui lembrar minha agência, minha conta. Aí tinha um dedinho. Não, eu não consigo lembrar nem meu CPF. E não lembrava onde estava a carteira e o celular. Corta pra isso. Não, mas na balada eu procurei. Ele brigou com o Paulo. Não, você bateu boca com o barman. Mas você foi comigo. Eu fui. Porque o Paulo... Ele tava tudo comigo. O Paulo fez amizade com o barman. E aí a gente chegou lá, a gente falou, Johnny... A carteira tava com ele, eu falei, cara, minha carteira tava comigo, meu celular tava comigo. E ele, cara, eu não vi nada não. Eu falei, Johnny! Por favor! No final das contas, tava com o Paulo, nem ele lembrava. Então, não lembrava. Não era não só bebam, isso. Crianças. E aí, nesse dia, eu consegui sacar dinheiro, eu peguei um ônibus pra Campo Grande. Saquei. Aí, depois que eu descobri que a carteira do celular tava com ele... Aí teve que ir no dia seguinte comer pizza comigo pra pegar o dinheiro. Aí eu saí pra comer pizza com o Paulo. Entendi. Mas voltando no assunto de casamento. Sobre casamento, né? Essa tangente, dá pra fazer tudo isso enquanto está casado. Dá. Quer dizer, a realidade casado não, é essa. Enquanto está num relacionamento sério. É uma coisa que eu sempre falo muito, sabe? É os acordos. Eu acho que a galera precisa muito menos se espelhar no relacionamento alheio e entender quais são as suas próprias limitações. Sentiu que ele me deu um... Sim, também. Mas também é muito importante o diálogo. Sim. Em qualquer relação. Cara, se algo não incomoda, se não for dito, o parceiro não vai descobrir, ou a parceira não vai descobrir. Então, eu acho que tudo precisa ser dito. Tudo precisa ser bem explicado. Justamente para não haver o que foi dito no episódio passado com você, das traições, das coisas que as pessoas acabam aceitando por conta de dinheiro. Então, assim, tudo que envolve um relacionamento precisa ser dito, precisa ser explícito. Porque se eu não te falar o que eu tô sentindo, você não vai saber. Sim. Você não descobre. É porque uma coisa que é muito interessante, que eu reparo hoje em dia, né, com o tempo de vida, é que a galera romantiza muitas relações. Sim. Quer muito aquela relação, mas não quer ter o trabalho de fazer a relação dar certo. As pessoas que querem encontrar aquela cara metade, aquele encaixe perfeito, aquela coisa incrível,
que vai estar tudo lindo, maravilhoso e vamos ser felizes pra sempre. Relacionamento, não vou nem dizer casamento, mas relacionamento é algo extremamente trabalhoso, Sim. é algo extremamente complexo Uhum. e que as pessoas, assim como por exemplo, eu falei, eu cheguei no relacionamento com o Pedro falando assim, eu quero isso, quero aquilo, aquilo outro. Você Porque eu expõe cheguei com essa sua- ideia. Sim. Mas, em compensação, com o tempo eu tive também que dar muitos passos para trás, porque eu comecei a perceber que, tipo assim, não pode também ser tudo o que eu quero. Aham. Tem o desejo da outra pessoa. Sim. E o desejo da outra pessoa precisa ser respeitado. Então, com o tempo, eu fui tipo assim, ok, isso eu consigo aceitar, isso aqui não, isso aqui já dá pra trabalhar, isso aqui não dá pra trabalhar, isso aqui eu não tolero, isso aqui eu Sim. tolero. E a gente vai se comunicando. Mas porque são coisas ditas. Sim. Imagina se não tivesse uma comunicação transparente entre vocês não estariam esse tempo todo. Não, uma coisa que é fato que eu sempre deixei bem claro pro Pedro foi sempre assim, diálogo. Sim. Não Ah, aceito eu também tenho essa meias, visão, é. meia história, meia verdade, meio... Eu sempre falei pra ele, olha só, você não pode supor o que eu sinto. Sim, exatamente. Você não pode supor o que eu sinto. Ah, mas... Você precisa me dizer e deixar eu sentir. Sim. Exatamente. Ah, mas eu não te contei porque eu fiquei com medo de você ficar magoado. Eu vou Dane-se. ficar magoado. Na minha concepção, eu vou ficar magoado por descobrir depois. Cara, você que tá do meu lado, você que é a pessoa que eu escolhi pra compartilhar a vida, por que Uhum. você não me fala? Então, tudo de fato precisa ser conversado. Sim, De fato precisa ser bem explícito e transparente, porque tudo na vida tem início, meio e fim. sim, O relacionamento ele é muito breve. sim. Seja de amizade, seja afetivo, de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, pessoas sem gênero, enfim. Mas é tudo muito breve. Então, se não for conversado, o fim vai chegar muito próximo. Sim, fato. Então, o que a gente pode fazer, o que só depende da gente, é estender o meio pro fim não chegar. Eu penso dessa maneira. Porque, tipo assim, é muito comum dentro dos relacionamentos, como eu falei, a gente traz uma bagagem. Sim, sim. A bagagem sempre vai existir. A minha bagagem é a bagagem do outro. Eu não posso ficar supondo que, tipo assim, o que eu já tive no relacionamento anterior vai se repetir nesse. Sabe? Eu preciso dar oportunidade pra pessoa de ela ser diferente na minha vida. Sim, exatamente. Porque, desculpa, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa diferente se eu esperar que ela se comporte da forma igual? Então, pra que eu vou repetir esse erro? Então, assim, na minha relação com o Pedro, sempre foi muito falar assim, o que você tá afim? Eu lembro muito que tem um episódio muito específico que o Pedro sempre fala assim, não olho pra ninguém, só tenho olhos pra você. E eu falava, mentiroso. Acho chique. Eu falava, Na cara. mentiroso. Mentira. Mentiroso. Porque eu sempre tive a filosofia do tipo assim, se eu acho um cara bonito, eu falava, porra, aquele cara é bonito. Se eu achava um cara interessante, uma mulher interessante, eu falava, porra, bonita, gostosa, bonito. E às vezes eu olhava um cara na internet e falava assim, mandava foto pra ele e falava, achei bonito. Não pela vontade do ficar, do desejar, do tipo, do trair, mas tipo assim, porque eu sempre me senti confortável e falar, achei interessante. Se você não se sente confortável com o Pedro, né? Que é a pessoa namorado, a que- pessoa que você convive. Porque tem mora muita gente junto. que joga essa questão do falar do que acha interessante para os amigos, Uhum. mas não compartilha com o companheiro ou companheira. Sim. Comigo nunca foi assim, eu sempre deixei bem claro, gostei. Quero transar com a pessoa? Quero ir lá mamar, foder com a pessoa? Não, só achei a pessoa interessante, ponto, é só isso. Ele falava assim, não, só tenho olhos pra você, nunca olhei pra ninguém. Até que uma vez estava no shopping andando, a gente foi entrar numa loja, e aí nisso saiu da loja um cara que era muito gato. Não é nem meu tipo não, mas era o tipo dele, era exatamente o tipo que ele gosta. Ele só falou assim, uou. Aí eu olhei assim Ué? pro lado, E os olhos só pra mim. falei, que porra é essa? Que uou é esse? Aí ele ficou mega sem graça, mega assim, eu falei, relaxa, É normal. ele realmente é bonito. E tipo, continuei entrando na loja, continuei de boa. Pra Mas ele, ele ficou- aquilo foi uma quebra. Porque pra ele existe muito aquilo do tipo, o que você fala, então ele acreditava muito assim, eu tô falando isso, mas será que de fato eu vivencio isso? Uhum. Porque também tem muito disso, sabe? A galera realmente tá preparada pra vivenciar o relacionamento como elas dizem que elas querem vivenciar? Porque muita gente chega assim e fala assim, não, eu gosto de um relacionamento sincero, um relacionamento sobre sinceridade, amor, companheirismo, isso aqui A não. teoria é Mas linda. quando a pessoa chega e fala, achei uma pessoa bonita. Que é isso? Quem você achou bonita? Por que você achou bonita? Que porra é essa? Então tem muita gente que não vivencia Sim. o relacionamento. Foi mal, apertei aqui por causa do anel. Não vivencia isso. Então quando ele chegou e viu que, tipo assim,
ele pôde expressar que ele achou uma pessoa bonita e eu fiquei de boa, ele foi perceber que, tipo, opa, tem um espaço que eu posso me expressar, tem um espaço que eu posso chegar para o meu companheiro e falar, olha, achei interessante. Uma coisa que eu converso muito com o Andrei é justamente isso. Caralho, é com ele que eu passo a maior parte do meu tempo. A gente mora junto. Sim. Se eu não puder conversar com ele abertamente, pra que eu vou continuar? Cara, antes dele ser meu namorado, até beber aqui, Mamou aqui, mano. Antes dele ser meu namorado, ele é meu amigo, a gente compartilha a vida junto, a gente escolheu isso pros dois. Então, se eu não puder conversar com ele abertamente sobre tudo, que sentido faz? Pra mim, nenhum, porque eu tenho vários amigos que eu posso falar as mesmas coisas com os meus amigos. Só que tem coisas que eu falo pro Andrei, por exemplo, inclusive, teve uma vez, alguma situação que eu falei com ele, eu falei assim, caraca, é muito doido que eu escolhi, porque é uma escolha a gente falar, eu escolhi te contar coisas da minha vida que ninguém sabe. Sim. Porque é um cara que eu escolhi, porque eu acho que assim, o relacionamento a gente escolhe todos os dias. A gente tem várias opções. Muitas. E hoje em dia, então, minha filha? Com essa era da internet, a gente tem um cardápio muito farto de tudo. É um açougue. Sim. Vários. Mas é uma escolha que a gente faz diariamente. Então, se eu não puder conversar abertamente sobre todos os tipos de assunto com a pessoa que eu escolhi compartilhar a vida, que sentido faz? Então, as pessoas, de fato, têm essa visão de, eu quero um relacionamento perfeito. Não existe. Não existe. Outro dia, uma amiga minha me mandou mensagem, falou assim, me separei. Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Ele falou, fui traída. Cara, infelizmente, isso tá aí. Se não for algo conversado, algo entendido pelos dois, vai sempre acontecer. Porque a mulher trai, o homem trai, o gay trai, a galera trai. O menino trai. Porque a facilidade do proibido é muito grande e é gostoso. Mas é isso que eu sempre falo. A partir do momento que você não expõe o seu desejo para o seu parceiro, você permite se sentir aquela questão do proibido, do tipo segredo. Isso é atraente. Entendeu? Por isso que eu sempre falei pro Pedro, olha só, eu tô de boa, eu não preciso de outra pessoa, tô muito bem contigo. Mas não significa que eu morri pro mundo, não significa que o mundo morreu pra mim. Sim. Eu olho pras pessoas e falo, bonita, interessante. E aí eu falei pra ela, assim, cara, tudo é conversado. Aí ela, mas... Porque a gente foi desenvolvendo uma conversa, eu fui botando meus pontos, porque eu tenho uma visão diferente de relacionamento. E ela falou assim, nossa, eu queria conseguir ter uma cabeça pelo menos um pouco parecida com a sua, porque pra mim não dá. Mas se for assim, eu prefiro ficar solteira. Caralho, é só conversar. Então, eu acredito que realmente cada pessoa tem o seu limite também. Se ela acha que, tipo assim, a traição ali não é mais suficiente pra ela continuar relacionando, beleza. Porque a gente vai entrar em outro ponto, que é tipo assim, o que é traição? Porque pra mim, traição é qualquer coisa fora de um acordo. Exatamente. Que aí é aquela questão do... Que eu sempre falo, porque tô falando aqui, sobre casamento. Casamento é uma série de regras estipuladas por uma sociedade arcaica dos relacionamentos modernos. Sim. Entendeu? Se a gente pensar no casamento dos meus avós, nossa, é totalmente diferente do meu casamento. E não somente porque eu tô num casamento homoafetivo, mas pela própria estrutura do que é um casamento. Sim. Né? No caso, por exemplo, da galera de antigamente, o homem podia trair, a mulher não podia se divorciar. A mulher tinha que aguentar calada. Ela não tinha direito a um pensamento próprio. Isso que eu ia comentar, porque antigamente o casamento o homem pode pegar, vai no puteiro, vai no o casamento tradicional. Literalmente casamento tradicional brasileiro. E, cara, é muito foda isso. Porque a gente tava falando um negócio de se espelhar e tal, também tem muita gente jovem que se espelha em filmes de 2 horas de duração, que é um relacionamento que vai durar anos, que tem tantos altos e baixos, tantos problemas. Uma galerinha que se espelha em relacionamentos onde caras sequestram mulheres por 1 ano e acham aquilo mega romântico. 365 dias? Não é? Eu já vi isso. Então, assim, é problemático quando você pensa que a nossa sociedade, assim, eu penso muito na questão do social mesmo. A gente sempre, de geração em geração, a gente tenta quebrar determinados paradigmas. Que eu acho que um grande paradigma que a nossa geração atual tenta quebrar é o dos relacionamentos.
A ponto que hoje em dia, se você vai em São Paulo, alô pessoal de São Paulo, né? Qual é a maior crítica? É que a galera não sabe mais que é um relacionamento monogâmico em São Paulo. Não porque a galera não queira um relacionamento monogâmico, que também é uma coisa importante. Mas é porque a galera já tá numa construção social de que relacionamento monogâmico é fora de moda, é um relacionamento onde você vai ser infeliz de qualquer jeito, ou melhor é você ser livre. E a gente vai entrando nesses pontos. Eu acho que é um pouco de evolução isso. Uhum. Não porque casamento, duas pessoas vivendo junto para sempre não seja algo tipo algo preso. Se for conversado, vai ser algo livre. Só que eu acho que realmente a gente vai chegar num ponto que sexualidade, gênero, relacionamento não vai ser mais um tabu para ser discutido. E não pode ser, né? Não pode ser. Cara, se o homem quer ficar com o homem, fica. Se a mulher quer ficar com mulher... Se quer ter ficar com várias pessoas, poliamor tá aí pra isso. Se você não gosta, você não faz. Mas também não vem querer fazer na escondida ali. Vou chamar um carinha pra fuder, você que é um homem hétero, porque você tá sendo puto hipócrita. Muito hipócrita. Mas, continuando o assunto também, como é que foi, né? Porque você comentou, né? Como é que foi... moldar um pouco o Pedro, voltar uns passos para trás, mas como é que foi o Pedro sentir a sensação de que, cara, eu tô construindo um relacionamento com o Paulo, mas o Paulo não quer casar? Porque, tipo assim, esse é um ponto importante, que o Pedro, ele sempre foi muito emocionado. Ele sempre quis casar. Né? O Pedro me pediu em namoro no primeiro encontro. A gente demorou um tempo ainda pra começar a namorar, porque quando eu realmente aceitei, demorou um tempo, porque afinal de contas... 2 dias. Uns 2 meses pra falar um sim, né? A gente foi morar junto com 1 ano, juntos, né? Foi rápido. E a gente, depois de 4, 5 anos, compramos um apartamento, depois de mais uns 4 anos de obra, a gente finalmente conseguiu se mudar, e aí temos os últimos 12 anos morando. Graças a mim que se mudou. Tá? Exatamente, o Andrei foi lá e falou assim, meu amigo, vamos embora. Pegou minhas coisas e jogou na casa de obra. Né? Mas assim, isso é uma história além. Então, assim, o que acontece? O Pedro, por ele ter justamente todo esse histórico, né, de visão de tipo relacionamento heteronormativo dos pais dele, da sociedade, ele achava que a gente tinha que casar. E eu já sou um cara que pensava o seguinte: não tenho que casar, né? Eu tenho que, na verdade, estabelecer uma relação contigo, ponto. Né? Eu sou contra a instituição casamento. E ele fala, mas já mora tanto tempo junto, a gente foi morar juntos ali com 1 ano de relacionamento, né? Estamos 11 anos juntos. E aí, ficava aquela coisa, tipo assim, mas vamos oficializar. E eu, tipo, não quero oficializar. Não quero oficializar. E aí veio o desgoverno, né, ali de 2019, 2022, que eu não gosto de citar não, porque eu não gosto de dar palco pra maluco. Eu falei, cara, é uma insegurança pra gente, porque a gente tá vivendo num país em que nós sabemos como a nossa sociedade trata as nossas relações, aonde nós temos um governante que não apoia, mas pelo contrário, se deixar, vai toda semana puxar uma guilhotina diferente. E eu falei pra ele, cara, não é mais somente uma questão jurídica, é uma questão também de sobrevivência, que a gente, nesse período, a gente se sentiu muito inseguro, né, de poder sermos quem nós somos. E aí, quando a gente veio, né, pro governo atual, né, eu falei, cara, acho que a gente precisa desse momento pra celebrar e mostrar que a gente existe, que a gente merecemos ser respeitados, a gente tem os nossos direitos sim. E foi quando eu conversei com ele e falei, olha, eu acho que a gente pode sim dar esse passo, porque não é mais somente uma questão de provar que a gente se gosta, mas uma importância de demonstrar que a gente existe, que a nossa relação existe, que a nossa vida é importante. E eu acho que hoje em dia, né, após esse último governo que nós tivemos, eu acho muito importante a gente ter esse dado, sabe? De mostrar para as pessoas que, tipo assim, olha só, sim, existe sim casal, sim, de viado que vai casar, sim. Não é só mais um, como era antigamente, mas agora é mais um. Exatamente. Sim. Então, foi aí nesse cenário que eu falei, não, eu quero sim ter orgulho de chegar e falar, Pedro, bora,
vão assinar o seu união estável, somos marido e vão ter que engolir essa porra. Quer dizer, engolir essa porra já virou uma coisa 3. Mas, né, mas vão ter que engolir, né, essa questão. E aí foi quando eu falei, ok, então... E pior que acaba que meus motivos, né, pra casar não são nem pouco românticos, são políticos. Mas vou te dizer que eu, particularmente, quando eu saí da sua casa no dia que você mostrou o vídeo... Tá com nó na garganta? Não tô com nada na garganta. No dia que você mostrou o vídeo... Sim, é que eu gravei o meu pedido de união estável. Eu saí, eu mandei mensagem pro Júnior, eu falei, Júnior, o Paulo foi tão Tava foda. chorando, ele tava Eu chorando. falei, eu queria ter chorado, mas eu queria mostrar força. Não, ele falou, eu queria ter chorado na hora que eu vi, mas... Mas eu queria sacanear o Pedro. Sacanear o Pedro é sempre uma prioridade. Zoar o Pedro é uma prioridade. Mas assim, festa de casamento. Festa, de com casamento, certeza. não. Afinal de Festa contas, a única união coisa que estável. a única coisa que casamento, união estável, qualquer coisa assim, é importante, É a é a festa. Cara, eu adoro festa vamos de ter casamento. festa. Vamos ter então festas, beleza. vamos ter festas sim. Até porque, é o que eu faço, né? Se for pra entrar nessa com tudo, eu tenho que estar bêbado. E nada melhor que uma festa pra beber. Exatamente. Testemunhas bêbadas que depois não podem provar nada. E como foi a parada da carteira, que botou ali a carteira. Olha só, eu vou botar a GoPro assim aqui no peito pra gravar toda a festa. Pode gravar, vamos lá. Que olha só. Não, vai ser igual festa de famoso. Proibido celular, câmeras pra... Se não lembro, não fiz. A cerimônia pode ser gravada. Pode, né? A cerimônia pode. Então, uma coisa que eu tenho. Outro dia alguém me perguntou alguma coisa da gente e tal, perguntou se a gente ia casar. Eu falei, cara, tem épocas, tem momentos que eu falo, porra, seria super foda Uhum. casar, fazer um negócio. Mas tem momentos que não. Acho que quando vem aquele peso no bolso, tudo isso. Não, o peso É no mais bolso, peso no meu bolso. filho. É Eu sou mais- professor, o peso no bolso existe sempre. A gente repensa muito e tal, mas eu falei, cara, eu tenho vontade, sabe, de pegar, de fazer uma união, fazer uma festa. A gente já tem até lugar pra fazer uma festa. Ai, que delícia. E é um lugar que você já usou, já batizou. Que delícia, dois. Ai, que tudo! E aí, assim... Pra saber disso, você tem que assistir o podcast Deu Nunca, gente. Então, a gente tem essas coisas. Eu acho que, assim, nossa família super apoiaria. Sim, sim. Eu acho que já comentamos aqui várias vezes que eu me assumi, de fato, com relação ao Júnior, quando tava com o Júnior. E foi muito natural. Quer dizer, no início foi... No primeiro dia eu acho que foi um baque, Uhum. mas depois foi tudo muito natural. Na verdade, você, tipo, mandou mensagem e eles já estavam cientes. Que Agora, na verdade quando o Paulo conhece- que me... Incentivou. Foi que tua mãe Incentivou. perguntou, aí você mandou o print pro Paulo te E o responder. Paulo me respondeu e eu falei, eu respondi. Não, eu falei, não, vai lá, amigo. É que eu sempre falei pro Andrei. O Andrei sempre teve uma família muito acolhedora. Uhum. Mas é normal, né? E aí eu falo muito pro público LGBTQIA+, da dificuldade de se pensar em relacionamento e casamento sendo parte dessa comunidade. Né? A gente sabe das lutas de cada um, a gente sabe do preconceito, a gente sabe que nem todos os pais estão prontos, né? Eu acho que a gente aqui, dentro dessa sala, a gente tem o privilégio, Sim. sempre vou reforçar sem muito sombra isso, de nós temos dúvida. os privilégios de termos uma família extremamente acolhedora, Uhum. né? Eu sempre lembro muito quando eu namorava uma menina, que eu era mega apaixonado por ela, eu terminei meu relacionamento com ela, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, meu filho, tem certeza que você vai ser feliz namorando meninas? Caramba. Porque Tua mãe às é muito vezes... evoluída. Porque às vezes você tá insistindo no lugar errado. E aquilo pra mim foi uma validação absurda. Visionária, ela já tava lá. Não Entendeu? conheço a mãe dele, Não, não. não conheço. Cara, minha mãe é fora de série. Minha mãe é maravilhosa nesse sentido. E ela sempre foi muito desse tipo. A ponto quando meu irmão, por exemplo, meu irmão, no caso, é hétero, né? Ele brincou que ele era apaixonado por mulher, por homem e tal. Minha mãe falou assim, meu filho, se você fosse, você tá namorando o B2, que é o melhor amigo dele. Então, assim, você não tá namorando com ele? Então você não é. Para de tentar me enganar. Então é uma mãe que conhece Aham. Sim. bem os filhos. Então minha mãe me conhecia, minha mãe falou, meu filho, tem certeza? E eu na época eu falei assim, não, que isso, mãe? Que absurdo. Então quando eu comecei a namorar o Pedro e apresentei o Pedro, minha mãe falou assim, que bom que finalmente você tá tendo a oportunidade de Ser feliz, de ser fato. feliz, de estar com alguém e tal. Então ter esse apoio familiar é muito importante para que o casamento, para que a relação também funcione. Sim. Tá? Porque não vamos também fingir aqui que, tipo, que é
que casamentos Romeu e Julieta, sabe? Nós contra o mundo, contra a nossa família, super dá certo porque nós somos incríveis. Cara, não. Quando a família tá apoiando, tem outro peso, tem uma outra realidade, sabe? Porque a gente sabe dos altos e baixos que todo relacionamento tem, e quando o relacionamento tá em baixa, não importa se você tem 1 milhão de amigos, quem realmente vai segurar aquela peteca, quem realmente vai, tipo assim, falar assim, vem comigo, é a sua mãe, é o seu família, irmão, é a sua avó, entendeu? E são as pessoas que a gente menos espera que vão, tipo, ali naquele momento. Sim, então de pra fato. mim, casamento, né, falando de casamento, ele envolve família. A gente precisa também pensar muito nisso, sabe? Casamento envolve família. Quando você casa com alguém, você casa com a família também. E quando você tem uma família acolhedora, apoiadora, pô, maravilha, relacionamento vai de boa. Quando também tem uma família meio encrenqueira, aí, né, a gente, né, tenta dar os nossos pulos, tenta dar uns acertos. Hoje em dia, tem muita gente que casa também pelos benefícios legais que gera-se num casamento. Tanto acho que numa união estável os benefícios são mesmo. Né? A gente já conversou também em off, né? A gente conversa muito sobre isso. Que, por exemplo, o Pedro tem plano de saúde, o Paulo não tem. Estou dando um exemplo. E aí, ele entrando com uma união estável, o Paulo poderia ter esse direito. E a importância também. Existe uma importância Sim, de reconhecimento. dessa legalização de estar junto. Isso inclusive foi uma das coisas que o Pedro sempre reforçou muito, tipo assim, Eu também já comentei com você e também eu falava várias vezes. pra eles, olha, eu não vou casar por conta de plano de saúde. E Não essa hora se rendeu a ele. Mas também tem a pensão, tem os direitos. E eu falava, legais. cara, não, é porque, por incrível que pareça, eu sempre fui um cara muito romântico. Sim. Eu acho que eu seja um cara muito alô pra Sem tal. ciúmes, Eu sempre fui um cara muito romântico. Então, pra mim, união estável, casamento, né, barra... Só por direitos. Não vai. Uhum. Não podia, não vai. Eu precisava realmente... É porque eu realmente tô há 12 anos com o Pedro, né, e aí tem uma questão de relacionamento, de amor, tudo mais, tal, já tá bem estabelecido. Então, pra mim, foi um passo desse passo. Mas, por exemplo, no início, eu sempre ganho muito mais que eu sempre tem muito mais direito que eu, e ele sempre fala assim, na união escutava comigo, você tem jeito. Eu falei, não. Passei 11 anos pagando plano de saúde sem precisar. Entendeu? Eu Por acho quê? uma coisa- Porque eu acredito que eu só casaria quando eu tivesse a certeza mas de... a gente tem que reconhecer todos esses benefícios, independente Sim. de Não, sim. concordar ou não com o casamento. Mas Sim, com a certeza. concepção do Paulo, eu super entendo. Teve uma vez, lá no início, quando a gente se conheceu, você comentou, as pessoas elas também têm a necessidade de falar sempre o eu te amo. Cara, a gente Não sabe falo. que a gente ama e você não tem isso. Eu não E falo. eu acho isso legal, achei isso muito legal quando você contou da história, o porquê Sim. e tal. Mas as pessoas parecem que têm a necessidade. Vou ligar pro Andrei, beijo, te amo, tchau. Pra quê? Não. Pra que eu vou falar um eu te amo no final da ligação? É. Ele sabe que eu amo ele. É sobre isso. Ele sabe que a gente tem uma troca. Pra que eu E preciso? tem muita toda gente que hora ficar precisa da afirmando? autoafirmação o tempo todo. Sim. Não, hoje em dia a gente quase não fala, né? Não. Tipo, só quando a gente tá muito fofinho, mega... Porque é importante esses momentos. É importante essa manutenção da relação. Sim. É que eu sempre brinco, é que, tipo assim, eu não falo eu te amo com frequência, porque eu sempre acho que a palavra, né, eu te amo, o conceito do eu te amo, ele se torna, com o passar do tempo, dentro do tempo de relação, me passe a manteiga. Né? Me passe a mais ou menos manteiga, por aí. me vira eu te amo. Sabe? Então eu tenho o conceito de não falar eu te amo, a não ser quando, de fato, aquele momento que você sabe, né? Você já passou por esse momento, né? Quando você olha pra aquela pessoa, quando acorda de manhã, aquela pessoa remelenta do seu lado, Aquela aquele meleca bafo estourando assim no nariz. absurda, Nossa, e você vira e fala, caralho, que sorte eu tenho de acordar e olhar essa bela imagem dessa pessoa remelenta, com meleca, com bafo de onça, e falar, eu escolho amar essa pessoa. Então acho que é nesse momento que acho que o eu te amo se encaixa. Uhum. Agora do tipo, sei que, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Acho que esvazia o sentido. Sim. E eu acho que um grande problema dos relacionamentos também hoje em dia é que eles se esvaziam com muita facilidade. A galera hoje em dia se esvazia de uma maneira... Principalmente a galera pós-aplicativo. Mas é porque é tudo muito fácil hoje em dia. Então, Essa que eu era falo. muito fácil de tudo. Eu sou da época pré-aplicativo, então... Tu abre o Instagram, tu já tem... Eu sou da época pré-aplicativo. Na minha época era você ir pra um bar, Orkut. olhar nos olhos da pessoa, dar aquele sorrisinho
mandar o garçom mandar uma mensagem escrita no guardanapo para a pessoa. O MSN de papel. O MSN de papel. Eu sou dessa época, pessoas. Eu sou dessa época. Onde era necessário um bom papo, né? E não uma entrevista de emprego de onde? Tem local? Trabalha com Curte o quê? Curte o quê? É, Exatamente. Não, primeiro também tem que perguntar com o que trabalha pra saber se a pessoa ganha bem ou não. Eu nunca Porque isso é perguntei, não. importante. É importante. Eu Isso não sei. é Eu sou época eu sou Em pré-aplicativo. São Paulo, pelo menos, que eu Ah, uso muito tá. podcast. Achei que fosse morador de cidade. Então, né, pessoas? Eu vou agora aqui rapidinho me recolher. Bota na roda. Vai, fala Muito aí. podcast, o pessoal fala isso, que um dos primórdios assim, As de perguntas conversa principais. É entender com quem o você local. trabalha. Entender o dinheiro da pessoa. Exato, porque em São Paulo o negócio roda 24 horas por dia, 7 dias por semana e tudo mais. 365 dias no ano. Exatamente. Ou 366 se for um ano bissexto. Então, para eles é super importante saber com o que a pessoa trabalha. Uhum. Se a pessoa trabalha com comunicação, com finanças, direito... Se vale a pena investir, né? Exato. Ou se vale a pena Só uma foda. sair dali para um hotel bom. Entendeu? Então é muito complicado esse lance do roteiro. Tem que se atualizar também conforme vai passando o tempo. E aí que uma das coisas que eu falo é... Casamento, relacionamento... são premissas... como se diz... Muito difíceis da gente determinar dentro da nossa sociedade atual, porque a gente tem uma pluralidade de situações, né? E a gente tenta encaixar ainda nas caixinhas. Por isso que eu falo, por isso que eu sou muito contra a ideia do casamento. Eu acho que nós, né, do público LGBTQIAP+, temos que inventar um nome totalmente diferente, Galera, uma coisa bota aí. bem assim... Comentem, sabe? o que você acha que deve Um ser nome o nome? diferente de casamento, porque eu acho que casamento é uma coisa muito heteronormativa, carrega essa visão heteronormativa, carrega uma lei, né, uma legislação heteronormativa, carrega isso, e eu acho que a gente já precisa repensar essa pluralidade que existe das relações. Verdade. Né, Não por criaram exemplo- nenhum termo assim gay pra casamento, Não. estar junto. Não, por exemplo, se você tem um relacionamento poliamoroso, somente um deles tem direito. Pela lei. Você não tem como ter união estável com duas pessoas. Aqui no Brasil, não. Entende o que eu tô falando? Não, e esse casamento também leva a esse negócio de... E aí... Esse conto de fadas, de vestir com véu e grinalda, Ih! princesa, e tem que ter o dia de noiva. Eu já falei, eu quero que quem seja o juiz de paz do meu casamento seja Suzy Brasil. Suzy Brasil, se você estiver ouvindo essa, Acho chique. eu quero que você seja o juiz de paz do meu casamento. Eu quero que a Suzy Brasil, uma maravilhosa drag queen, amo de paixão. Amo. Ela é maravilhosa. Imagina um casamento celebrado pela Suzy Brasil. Acho É tudo. isso que eu tô falando, sabe? Essa glamorização que nós, LGBTQIA+, temos que carregar pra nós. Sim. A vantagem é que eu seria convidado, eu veria essa... Por que você? Eu tô contigo, me convidaria também. Tudo bem. Quer brigar? Mas as pessoas que estão vendo, nem todas seriam convidadas. Mas acompanhe nas redes sociais ano que vem. Vai que. É isso. Vai que se você conversar direitinho, me chame. Tá, vamos continuar aqui. O episódio já tá ficando longo, né? Cara, a gente tem fala 55 muito. minutos, não tem como puxar. Então, Não, a gente puxa Então, uma o que história ou outra acontece? só. O que acontece, gente? As pessoas falam assim, ó, Paulo, vem aqui, vamos bater um papo rápido. Eu falei, gente, Não desculpa, é rápido. eu sou aquariano, com ascendente em gêmeos, é palestrinha, vocês têm certeza que é um papo rápido? Não, é tranquilo. Não, eu vou te falar. Por mim, não tem problema se ficar grande esse. O primeiro que eu tenho que editar, você tem que editar. Não tem problema. Mas o outro- É porque assim, o Eu adoro Paulo, podcast de 2 horas. o Paulo é uma enciclopédia. O que Eu só tô você falando falar, besteira, gente. Ele vai saber conversar, cara. Eu só tô falando besteira aqui. Mas vamos seguir. A gente pegou algumas histórias e tudo mais. E aí eu queria contar a primeira. Eu vou te cortar rapidinho, Ah. porque é engraçado. Você começou o episódio, beleza. Você perguntou para o Paulo a visão dele de casamento. E a sua visão? Me E fala vamos aí. ter um pedido de casamento aqui? Vamos agora! Não, porque eu não aceito. Não tenho dinheiro pra isso agora não, galera. Mas, Mas- gente, várias pessoas são noivas por 10 anos. É, a gente tá Então, junto há 4. Olha só, eu ia vamos... guardar pro final do episódio, mas. Mentira. O único anel que ele te ofereceu, você já recebe ele há 3 anos. É o único anel mesmo. Já aceitei. Não, mas é sério. A gente Então, precisa. não. A galera também precisa entender a nossa Sim, visão sim. sobre. Sim.
É porque assim, o que eu falei. Não quer se comprometer comigo, né? Porque eu tô aqui. Quer que eu saio? Não, Quer que eu saio? Quer que eu saio? Ele não vai ouvir esse episódio, ele promete, Não ele vai. promete pular esses minutos. é o que eu falei antes. Tem horas que eu super quero casar, tem horas que eu fico pensando e tudo Se vale a mais. pena. Mas é uma questão, por exemplo, o meu caso é uma questão. Eu sempre fui contra o casamento, é uma questão político. Uhum. Meu mesmo, assim, eu sou contra o casamento. O que te deixa assim repensar sobre o casamento? É porque o Júnior quer casar comigo pelos bens. Eu? É interesseira, entendeu? É, É. gold deeper. Você não vê, ele sempre fala, quase todo episódio ele fala, eu sou herdeiro da casa de Arraial. Gente, não é por isso, até porque o meu sogro, Márcio, Ele soltou falou... essa pros meus pais ontem. O quê? Os seus filhos têm direito à herança, né? Porque meu pai já falou uma vez que ele Eu falei. filho emprestado. Não. Que a gente tava jantando. A gente tava falando sobre... do Gugu, que aí você falou assim, tá certo, só os filhos terem herança. E a tua mãe sempre brinca que ela quer ter direito à herança porque a Sim. pensão do seu pai é alta. Tá. E aí eu brinquei, Eu achei não, que é era só porque os... você era o filho Não, também. é só os filhos, que aí é... Uhum. Brinquei com a Mas tua ele quer mãe. aproveitar também. Gente, não é uma Óbvio. casa de praia que vai me fazer casar com você. Vou casar com você. Não. Se a gente casar, pelo que eu sinto, cara. É sobre isso. Valorize meus sentimentos, não é o meu interesse. Porque Aham. eu tenho muito mais coisa a oferecer do que você, cara. Tem. Gente, a caipirinha tá ótima. É só. Se os processos aí, sim. Se os processos, se eu. Não, olha só, eu já falei. Se o Júnior arrumar, você, de fato, se você arrumasse lá a cidadania e me pedisse casamento, A teria cidadania fácil. Se arrumasse lá. portuguesa. É o meu projeto. Até o ano que vem eu vou estar com a minha cidadania na mão. Aí eu tenho que pensar se eu vou querer ou não. Vamos lá, pessoal. Aí vocês aí de casa, comentem aqui, né? Sobe a Se hashtag. você sobe a hashtag aí. Casaria pelo Green Card europeu? Quem nunca, casaria. né? Mas. Não, é, mas eu super faria, eu super casaria e tal, faria a festa que a gente já falou de fazer a festa lá em Arraial. Eu gosto. Uhum. Não, eu gosto porque assim, já mudou até o tom, a maneira de falar, porque eu tenho mais a oferecer. Ele veio me atacar. É porque um Green Card é um Green Card, né? Vai, continua. Mas é isso, meu amor. Eu casaria com você sim, porque você tem Ai, direitos. Deus. Enfim, trouxemos algumas histórias de Não, alguns. você vai falar do sua Eu já casamento? falei ao longo. Sim. O Eu Júnior... falei. Não, agora deixa eu te expor rapidinho. O Deixa eu Júnior, expor. às vezes fica assim, cara, o que você viu em mim? Eu não sou inteligente, que eu não sei o Não, quê. não é assim nessa pegada. Tipo, às vezes me vem os quês e os porquês. Tipo, Sim. não é porque eu não acredito em mim, não é porque eu não sei do meu potencial. É porque, de fato, tipo, caralho, você é um cara bonito, você é um cara que chama atenção. Você também. Você é um cara... Sim, mas você tem um... Não só você, quanto eu também. Tem várias opções de várias coisas. E, caralho, tu insiste em estar comigo. Da mesma maneira que eu insisto em estar Então. com você. Então, não é porque, eu não acredito em mim. É só porque vem esses porquês. Tipo, é legal essa troca. Aham. Eu consigo ter uma intimidade com você que eu nunca tive em nenhum outro relacionamento. E é o que A eu gente falo, fala coisas- se eu realmente não gostasse, eu já terminei relacionamento porque eu não me encontrava naquela relação. Pra mim, estar na relação é eu estar me encontrando todo dia naquele relacionamento. Uhum. Independente de problemas, independente de qualquer coisa externa. Sim. Mas o fato de eu querer estar junto, cara, pra mim, o momento que eu não quiser, cara, não me vejo tendo relacionamento mais com o Júnior, independente de qualquer coisa. Uhum. Eu não vou ter um relacionamento, entendeu? Então, pra mim, a minha dúvida de casar ou não é nem questão de ter dúvida do relacionamento. Do sentimento. Do sentimento em si. É só questão de que, pra mim, eu queria Não, fazer... dinheiro. Exato, pra mim é só Não, o questão dinheiro de sempre é uma questão. Pra Sim. mim, o dinheiro é uma coisa que pesa muito. Uhum. Eu sou materialista, sim. A época do ano que eu tô meio apertado de grana, eu fico insuportável. Uhum. Eu sou Eu a acho pior que são pessoa. 12 meses. São 12 meses no ano. Não, Não, eu- 11, porque tem o 13º que ele fica feliz. eu Não. recebi diluído. PJ. Mas eu realmente, tipo, tem épocas que eu tô um caralho. Assim, tô horrível. Mas também quando eu tô guardando dinheiro, eu tô muito mais felizinho. Eu tô muito mais de boa, tô Sim. tranquilo, tô pá.
Mas é isso, cara. Infelizmente, né? Tá aí, o dinheiro move o mundo. Move Fato. mesmo. Capitalismo. Fato, é isso fato. mesmo. Mas é sobre isso. Trouxemos algumas... Podemos seguir. Vamos seguir. Você quer que eu te peça em casamento? Eu só não, olha só, eu não pediria casamento em público. Que nem eu fiz. Não, o que você fez não foi tão em público assim. Não, foi controlado. Porque a cidade estava meio que vazia ali. Foi no último dia ali da cidade. Exato. Mas eu faria um pedido de casamento e tudo mais, assim. Por favor, com tô aqui estrogonofe e não. tal. Não, estrogonofe não. Mas eu faria. Agora, eu falo. Lembrei da história. Mas eu faria um negócio mais, sabe, juntinho. Mais uma coisa assim. íntimo. Entendeu? Tipo, tá aqui num podcast gravando, a gente pede casamento. Mas não vou fazer Quem isso. sabe aparece, galera. Quem sabe aparece. Mas seguindo, a gente vai pra algumas histórias que a gente pegou pra gente se meter na vida alheia. Com certeza, afinal de contas, eu gosto de fofoca. Uhum. E meter na vida dos outros é o que eu mais gosto de fazer. Então vamos para a primeira história. Primeira história. Então vamos para a primeira Tudo bem? história. Minha mãe descobriu que eu sou casado com outro homem e se recusa a aceitar que existe casamento igualitário nesse país. Tá surtando. Imagina quando ela descobrir que eu tirei o sobrenome dela e assumi o do meu marido. O que você pensa sobre troca de sobrenome? Não faria. Também não. Cara, Se desculpa, fosse não bem- é romântico. Hoje em dia, não. Não é romântico. É só uma questão legal que não serve pra nada. Só serve pra você trocar todos os seus documentos. Então, eu descobri também que mesmo que você não troque o sobrenome, você também tem que alterar alguns documentos. Não, sim, por causa Porque da aparece filiação. lá É a certidão. A certidão, em vez A de ser a certidão certidão muda. de nascimento, aparece como certidão de casamento. Sim, mas pelo menos você ainda vai continuar assinando do mesmo jeito. Sim, e porra, você passa a vida toda assinando o nome de um jeito. E aí do nada tu muda. Eu nem tenho assinatura. Eu ainda continuo assinando que nem uma criança de 8 anos de idade. eu também, tadinho. Não, quando eu era Eu mais continuo novo, assinando com nem uma criança de 8 anos de encurtar idade. meu nome. Eu que tinha essa visão de encurtar meu nome. Mas hoje em dia não. Não tenho mais essa visão. Não quero trocar meu nome. Não penso também. Não, eu não tenho a menor vontade de assumir o nome. Ainda mais que o nome que eu teria que assumir é do meu sogro, então nunca. Paulo. Jamais. Não. Trocar nome é pra quê? É muito Nem é bobeira. necessário. Olha, depois Cara, que você não faz a casa, menor você diferença. nunca mais vai ser solteiro. Você vai ser viúvo, você vai ser separado. Não, mas o quê? Depois você vai ter que trocar tudo de novo caso aconteça alguma coisa. É muito problema. Não, eu não tenho paciência. Também não trocaria, não. Ih, não. Super apoio as pessoas que trocam, tá? Fiquem se sentindo abraçadas, mas assim... Eu não. A gente tá sendo cancelado pela minha mãe. Não, total. Na verdade, por todo mundo que tem troca. uma idade um Mas pouco eu mais acho, avançada. mas eu tipo, acho que era uma coisa mais da coisa antiga do que hoje em dia. Hoje em dia eu vejo muita gente que não troca o nome. É porque, desculpa, eu Então. me sinto muito troca de propriedade. Eu saí da propriedade do meu pai pra passar pra propriedade do meu marido. Sair Não da propriedade consigo. de um homem pra Mas ir de você outro e o homem. Pedro- Sai Não fora. consigo. Você e o Pedro têm sobrenomes em comum, não tem? Não, nenhum. Ah, não. Nenhum. Tem uma menina que trabalha comigo, ela tem 22 anos, fez agora. Esse mês passado. Ela casou, tipo, já tem 2 anos que ela é casada no papel. Ela trocou o nome dela Uhum. pra botar Souza e Souza. Ai, me fala que um é com S e outro é com Z. Não sei, não sei. Porque eu gosto. Mas- Porque ela vai ficar toda hora confundindo. Casou, trocou o nome, tipo, a garota novinha. Na tem muita coisa pela verdade, frente. Souza me lembra nome de escritório de advocacia. Com que os dois- Ou certeza. de São irmãos. imobiliária. Pode ser também. Ou de imobiliária. Coisa assim, irmãos Ah, gente. fazendo... Não estamos te julgando, Souza e Souza. Não, É. claro que não. Mas sinta-se julgada. Comigo não. Vamos pra próxima história. Eu fazia programa. Ok, não tem lugar de fala, mas a gente vai apoiando, porque nós já namorei. Tem que assistir podcast A anterior. gente se mete, mas a gente se mete de qualquer forma. Eu venho de uma família bastante pobre e sempre fui muito inteligente. Disso me venderam a ideia que se eu estudasse bastante... Que se eu estudasse bastante, entraria em uma boa faculdade e ia conseguir fazer o que eu quisesse. Ilusão. Muita ilusão. Muita ilusão. Passei direto de uma escola pública da periferia para um curso extremamente concorrido na USP. Parabéns, amigo. Ô, amigo. É. Não sabemos o sexo ainda. Gênero.
Não sabemos o Não gênero. sabemos o gênero, tá, desculpa. Nesse momento, eu acreditei de verdade que a minha vida ia melhorar, mas a faculdade era muito difícil. Bem-vindo à realidade. Gente, tem uma galera que faz uma ilusão de faculdade, né? Entrou numa faculdade pública, mudou a vida no mesmo instante. Não é assim. Vai É demorar pior. muito pra melhorar. Não, é horroroso. Gente, parem de romantizar tudo na vida. Não, esquece, Caiam na gente. realidade. Olha, eu como professor sempre falo para meus alunos várias histórias minhas dentro da universidade para eles entenderem que não é esse romantismo todo. Sabe? É pauleira, é tristeza. E mesmo que você não pague a faculdade, você tem muito gasto, é muito Muito gasto gasto. psicológico. Não, é absurdo. Assim, gente, faculdade... Não é à toa que nós temos um índice de pessoas que fazem a faculdade muito baixo. Uhum. Porque realmente é um rolê muito difícil. E muito custoso. Sim. Continuando aqui. Desde o primeiro semestre, tinham professores passando leituras complexas em inglês. Eu sabia um pouco do inglês da escola e de ser curiosa na internet. Custei a conseguir acompanhar. Quando estava mais confortável, começaram alguns textos em francês. Porra, que dificuldade. Que curso é esse? USP. Meu Deus! E eu achava que a UERJ era difícil. A assistência estudantil me ajudou a sobreviver, mas é extremamente difícil. A falta de conexões e as longas horas gastas no transporte público sempre me colocou abaixo dos meus colegas. Foi muito difícil arranjar um estágio, depois muito difícil de me manter no estágio e faculdade e morar na Zona Leste de São Paulo. Eu não faço a ideia da Não distância faço da também. Zona Leste para USP. Eu também não conheço. Mas, sei lá, deve ser tipo Zona Oeste, Centro. Não talvez, sei, não sei qual é o rolê. Galera de São Paulo que conhece. Podem comentar aí diz embaixo pra avisar mais pra ou menos, gente. Mas o dinheiro não dava para pagar um quarto no centro. Então deve ser Então, deve ser uma certa Zona distânciazinha. Oeste, centro, sabe? Deve ser uns 30, 40 minutos de transporte ali, Ou provavelmente. mais. Apesar de que São Paulo tudo é muito mais distante, porque é muito trânsito. Mas o transporte público funciona um pouco melhor do que Sim, mas assim, o ainda assim metrô é uma distância ali. muito Tem grande. muito metrô, tem trem. é. É mais fácil ser tipo Madureira Centro, Madureira Zona Sul. Deve ser uma coisa assim. Quando eu me formei, Ó, mas desculpa te cortar. Com todas as adversidades que ela contou lá em cima, ela ainda se formou. Show de bola. eu vou ficar quietinho aqui. Quando eu me formei, arranjei um emprego na área para ganhar uma quantia ridícula. Trabalhar até as 10 horas da noite era norma. E alguns dias o trabalho se alongava nas madrugadas, sem hora extra, levando muita bronca de uma patroa chata. Eu tentava procurar outra coisa, mas o setor estava em crise, e esse tipo de abuso parece ser bem comum. Eu tinha 23 anos, estava exausta e desiludida com a vida. Via minhas amigas da escola pública que nem tinham estudado e sentia inveja delas, porque minha impressão é que estávamos no mesmo lugar, mal pagas e exploradas. Mas que no meu caso eu tinha sido iludida por anos achando que dava para mudar. Elas pelo menos tinham continuado no nosso quadrado e mantido relações significativas. No meu bairro, todo mundo me achava meio metida e na faculdade /emprego, eu era a pobrinha brega tentando se encaixar. Eu fui ficando muito deprimida. Cheguei a entrar num estado depressivo. Achava que a vida não tinha muito sentido. Isto fez eu começar a relativizar tudo que eu pensava, até que eu cheguei ao ponto de achar que o trabalho sexual era uma boa opção. Ok, um caminho longo, né, pra você chegar e Ela é considerar. puta sim, mas é uma puta formada. Já dizia MC Naninha. Isso é uma questão muito interessante, né, que é muito sobre a ilusão do mundo mercado de trabalho. Né? Não é porque você se formou numa universidade pública que você vai ter garantia de emprego. Exato. E eu peguei essa história exatamente por isso. Porque, assim, essa história vai chegar na parte de casamento. Não, desculpa, eu já tinha até esquecido dessa parte. Mas ela tem essa parte da questão de estudar e tal. Como você é professor, eu quis pegar essa história também. Sim, não, é uma realidade, gente. Assim, eu, por exemplo, sou formado em biologia, mestrado e tal, e ainda assim tô aqui, batalhando na tristeza de toda a escola. Uma vida corrida pra caramba, pra manter o estudo em dia. Pra manter atualizado e tal, ganhando muito mal, a gente sabe como é que é o salário de professor. Às vezes nem ganhando, né? Às vezes não ganhando, né mesmo? Não Às vezes um vamos processinho diminuir. vem aí, não é mesmo? Não vamos diminuir o astral daqui, galera. Não, mas mas é assim, uma Sim, é uma realidade. realidade. Mas assim, é importante entender que, tipo assim,
Galera, entenda que, tipo assim, estudar é mega importante, mas não pode ser a resposta, porque você vai encontrar pessoas que vão ficar fazendo dancinhas TikTok ganhando muito mais que você, e você vai ter que aceitar isso, entendeu? Foca mais nos seus objetivos, no que você quer concluir na sua vida. O meu objetivo ainda, apesar de todas as dificuldades, é dar aula. É uma coisa que eu amo, é uma coisa onde eu me sinto realizado. Então, assim, eu acho que é importante a gente não romantizar também a questão do dinheiro, né? Mas também não vamos romantizar também o trabalho, afinal de contas, a galera continua ganhando dinheiro dela enquanto a gente é explorado de qualquer jeito. Então, isso é só mais uma rodinha do capitalismo. Mesmo você ganhando um pouco mais, mas você está ganhando Só um pouco em relação ao que o dono ganha. Então não vamos julgar a galera aí que tá fazendo os corres delas pra conseguir sobreviver. Pesquisei bastante, entrei em contato com algumas meninas que trabalhavam com isso e acabei entrando numa agência de acompanhantes. No começo, eu me sentia muito mal de levar uma vida dupla. Eu tinha muita vergonha de fazer coisas cotidianas. Me sentia suja andando entre aspas, pessoas normais. Tipo para ir ver a família ou mesmo ir ao mercado. No trabalho em si, eu tive muita sorte. Um adendo importante aqui é que eu sou uma mulher bem padrão. Tinha condições de escolher essa posição e me informar o melhor possível. Isso é muito longe da realidade da maioria das garotas de programa. Um adendo, o que é ser padrão? Não existe uma padronização de um corpo. Não, eu acho que ela tá se referindo mesmo à questão. Ela deve ser uma mulher branca, corpo de academia. Que ela não deve passar alguma necessidade, só tem pouco dinheiro ali E tal. gente... Só que eu acho que essa questão do me sentia suja por causa desse trabalho, eu não acho que, minha opinião, não acho que isso faz você ser menos capacitado ou você mais ser uma pessoa mais, entre aspas, baixa. Mas é porque também. Mas aí vem muito daquela que a gente falou, daquela construção, né? Questão social. É complicado, porque às vezes, eu digo por experiência própria, eu trabalho com comissão. Então, às vezes, eu preciso ali me prostituir para o cliente aceitar o que eu tô vendendo. Sim. Eu vou me sentir sujo por isso? Eu acho que é um trabalho normal, como qualquer outro. A pessoa tá dando e ganhando o que é dela. Literalmente. É a questão do mercado mesmo. Eu acho que, inclusive, tipo assim... se tiver vaga pra mim, aceito. Mas é isso que eu sempre falo. Ela tá ali disponibilizando e a gente não pode julgar a necessidade do outro, né? Sim. Eu sempre falo, cara, eu tenho certeza que se as pessoas pudessem escolher, optar, elas fariam outras opções na vida. Então, se a pessoa tá fazendo aquela opção que você julga errado, você não tem que pensar por que ela escolheu aquilo. Tem que entender quais são as questões que levaram ela àquela escolha. É ter um olhar mais empático sobre a realidade do outro. Se você não escolheria pra si, que bom pra você que você pode ter outras opções. Se a pessoa não tem, ou se ela resolveu ainda ter outras opções, mas ela resolveu ter aquilo, apenas aceite, né? Não julgue. Exatamente, também não julgo nem um pouco, né? Com o tempo, eu fui até aprendendo a criar afeição por alguns clientes e comecei a ter alguns clientes fixos. Aí é que você está errada, minha filha. Hã? Tu pegou essa história de... Não, parece até outra pessoa que a gente conhece, eu sei. Mas deixa abaixo. Aí é que é o erro dela. Se afeiçoar, né? Sim, aí que tá o erro dela. Conseguia pagar minhas contas, guardar dinheiro, comprar as coisas que eu queria. Eu nunca quis luxo, mas poder ir no supermercado e comprar o que eu quisesse, sabe? Não precisa ficar fazendo conta de moedinha e deixando coisa no caixa. O medo da minha família e amigos descobrir persistia, e persiste até hoje, mesmo tendo largado a vida. Isso era definitivamente a pior parte. É porque o dinheiro ganhava, né, mano? Como eu falava inglês, obrigado aos cuzões da USP, pegava muito cliente gringo viajando. Eram meus preferidos, porque eles contratavam tipo a semana inteira, me levavam para passear e tal. Nessas acabei conhecendo o meu marido. E ganhava em dólar. Conheceu o marido. Chegamos ao casamento. E já vimos que ela conheceu o marido e parou com isso, né? Que ela mesmo já deu spoiler. Uhum. Ele veio ao Brasil para trabalho.
me contratou por 10 dias. Caralho, 10 dias ganhando em dólares. Ai, que dólares, muitos delícia. dólares. Ai, queria. Mas o pior é que ela se apaixonou, então parou Trouxa. de ganhar. Tá ótimo, trouxa não. Ela parou de ganhar nada. Olha a Não, vida que ele poderia problema proporcionar. é- Vamos ver como é que vai ser a vida dela agora. É que eu falo, se ela se apaixonou e ele também se apaixonou, que a grande diferença de ser trouxa é essa. De eu me apaixonar e você não, sim. Entendeu? Exatamente. Se você se apaixonar e a pessoa não, trouxa. Se apaixonou e a pessoa se apaixonou, uma linda história Agora, de se amor. ela se apaixonou e o cara é tipo um traficante de mulheres, fodeu. Né, que prende ela por 375 Exato, dias. Tipo América e tal. 365 dias. Não vamos romantizar essas coisas, Não, tá, pelo galera? amor de Deus. Mas a Netflix quer que a gente Ah, romantize tá isso. querendo. Por 4 filmes. A gente se deu muito bem. Ele Ele acabou voltando. depois vindo pro Brasil, alguns meses depois, só pra ficar comigo. E acabou perguntando se eu tinha interesse de me casar e me mudar pro país dele. Aham. Não foi nada romântico. Ele foi bem pragmático sobre querer uma esposa que fosse mais, entre aspas, submissa. Chegamos aí a um ponto. E que era difícil achar alguém do país dele que quisesse a mesma coisa. Que ele não tinha muita paciência para o romance e essas coisas. Ele já tinha, inclusive, tentado um acordo semelhante com uma garota ucraniana, mas não deu muito certo, porque ela queria muito luxo. Foi um acordo. Parecia arriscado, mas eu sabia que a vida de GP tinha um prazo de validade. E eu estava meio desiludida de tudo por aqui e aceitei. Não me orgulho, mas não me arrependo. Fingi para todo mundo que a gente se conheceu de uma maneira normal, entre aspas. Uhum. Ele conheceu minha família, que adoram ele, inclusive, e eu vim para cá, para os Estados Unidos. Meu marido é muito bom para mim. Ele trabalha numa área correlata à minha de formação. Que ela não falou qual era a Não formação. sabemos ainda isso. Ele me ajudou a arranjar um emprego e aqui o mercado é completamente diferente. Eu trabalho meio período e meu salário é todo meu. Mas eu cuido da casa sozinha. O que seria normal no Brasil, mas aqui não é. Normal no Brasil, cuidar da casa sozinha. Sim, geralmente... É Ah, normal, não, é normal. infelizmente, a mulher É que manda normal. na Mas casa. a gente não tem que normalizar isso. Não, não Sim, temos que não, mas no normalizar, caso mas da ela história dela, tá ela tá deixando relatando- claro que, tipo Ok. assim, é o sistema patriarcal brasileiro. Uhum. E que lá fora não é. Porque lá normalmente tem empregada Já pra teve. isso. Não, na verdade, lá empregado é coisa de rico. Mas aí ele Mas deve é ter porque, uma na vida... verdade, lá já tem uma outra proposta. Lá tem uma questão de divisão mesmo. A gente decidiu ter filhos só depois de eu ter residência permanente para, caso a gente se separasse, eu consiga ficar aqui sem problemas. Ok. Ele nunca jogou na minha cara o que eu fazia. Me apresentou para a família e amigos e me estimula a ter amigos e hobbies aqui. Eu me sinto muito feliz. A minha vida é confortável e eu gosto de ter um relacionamento onde tudo é colocado de maneira clara. Tá aí a parte do todo se comunicar, de ser Uhum. bom pros dois. Foi, até agora tá sendo ok, né? Eu quero saber se ela vai chegar a algum problema, alguma dificuldade. Ou se ela só vê pegar na nossa cara que ela tá nos Estados Unidos com green card e com marido rico. Não, assim, me incomodou um pouco a parte que ele falou que só queria uma mulher submissa. Mas Mas assim. que- Talvez então, seria, eu você aí quer eu uma vou casa falar. toda, sozinho. Não. Aí que eu falo. Eu acho que a questão do casamento é só um pouquinho romântico pra não ter essa pauta. Mas ele deixou claro. Ela aceitou Então, porque é quis. isso que eu falo. É que a gente tem naquela pauta dos acordos. Uhum. Né? Porque uma coisa que é muito importante é a gente entender que as pessoas, que eu sempre vou falar sempre abertamente, as pessoas têm o direito de escolher aquilo que é ruim pra elas. Sim. A gente tem muito essa visão de que se a pessoa tá fazendo alguma escolha que é ruim pra ela, é porque ela não tá escolhendo. É que ela foi jogada naquilo ali. Não, gente, a gente precisa normalizar o fato das pessoas terem o direito de escolher aquilo que é ruim pra elas. Ela tem consciência que não é uma coisa boa, mas ela quer fazer essa escolha. Nós temos que ter essa ciência para deixar a pessoa fazer as escolhas dela. Então, por exemplo, eu não aceitaria esse acordo de ser submisso. Para mim não funcionaria. Uhum. Entendeu? Mas Mas é melhor do que o cara te pedir em casamento e chegar na hora. e acabar sendo do mesmo jeito. Uhum. E aí a gente entra naquela questão que a gente falou desde o início. O que é o casamento? É um conjunto de acordos. O problema todo é quando você não sabe
a letrinha miúda porque a pessoa não te conta a letrinha miúda. Uhum. Aí é que Verdade. entra o problema. Eu acho que pra ela, né, que teve essa vivência, teve essa realidade, eu acho que ela precisa só curtir. O cara tá disposto a ter filho somente quando ela tiver uma residência. Exatamente. Então, assim, Ou seja, quando ela tiver uma segurança, ou seja, é um cara que tá tipo assim... Eu acho que o Querendo cara nem sequer tá sucesso. pensando em terminar. Acho que na cabeça do cara tá tipo... Tá ótimo. Tá de boa. Acho que é ela que já carrega todas essas inseguranças, as problemáticas. Que é uma coisa que dentro de relacionamento também, de casamento, é um grande problema. Que é o quê? Quando você casa com alguém e você começa a problematizar coisas onde não existem. Por conta da insegurança. e assim, talvez a visão dele, o ser submisso, é somente ela ter que cuidar das coisas dele. Tipo, Sim. você lava minha roupa. É o famoso... Ele quer uma mãe também dentro de casa. Ele quer a esposa e uma mãe dentro de casa. Uhum. Mas prossiga, continua. Só pra finalizar aqui, ela manda aqui. O que me fez querer escrever isso é que sempre que eu vejo discussões sobre trabalho sexual, as pessoas colocam um estigma muito grande nisso, como algo sujo e corrupto. Até então ela também colocava, de certa forma. Mas eu acho que ela entendeu ela se colocava no texto ali pra baixo de qualquer jeito. Eu acho que depois de um tempo ela entendeu como é que funciona. Não nego que existe um lado feio para boa parte das meninas envolvidas, mas não é tudo assim e a gente devia quebrar esse discurso moralista e pronto. O discurso moralista e pronto. Exatamente para conquistar uma qualidade melhor de trabalho para todos. Cara, sabe o que é mais doido? Vai lá num bordel, digamos assim. Aí você vê desembargador que é casado. Você vê prefeito. Empresário, prefeito, Pessoas governador. grandes. São Pessoas pessoas grandes. que são casadas e frequentam. Uhum. Mas aí não é uma traição pro casamento? Como é que eles enxergam dessa maneira, sabe? Isso é muito doido. Mas aí ele tá indo em busca de prazer. Aí a mulher que tá trabalhando pra dar o prazer pra ele, ela é a vagabunda, Sim. ela é a prostituta. Ela tá ali fazendo o que a mulher dele faz também. Só que ela tá ganhando pra isso. Porque tem uma coisa que é muito interessante, que a gente dentro da questão dos casamentos, é o quanto você se permite vivenciar a sua sexualidade dentro do casamento. Sim. Porque eu acho que uma das maiores questões de casamentos é você não se sentir satisfeito sexualmente e nem seguro com o seu parceiro ou sua parceira. Sabe? Algumas pessoas, às vezes, elas têm alguns fetiches, elas têm algumas questões sexuais que elas não conseguem colocar para os seus parceiros e parceiras, né? E acabam querendo levar isso para outro ambiente. E aí, nesse caso, foge dos acordos. Aí, quando foge do acordo, rola as famosas traições. E aí, que cria uma problemática. Porque, cara, qual é a dificuldade de você chegar para a pessoa com quem você está e falar: cara, eu gosto de ser amarrado, né? Eu gosto... né? Eu gosto de ser amarrado, eu gosto de voyeurismo, eu gosto de... que a gente falou lá no Eu Nunca, né? Aquela prática lá, pra quem quiser saber qual é a prática que a gente falou, vai ter que assistir, né? Né? Aquelas questões dos casais, de assistir e tal. Então, assim, cara, uma das maiores questões é essa, sabe? Então, às vezes, a galera procura coisas fora do relacionamento que elas poderiam encontrar dentro do relacionamento, mas é porque elas estão construídas socialmente a terem vergonha de se abrir com o próprio relacionamento. Cara, a pessoa tá ali contigo, ela tá cheirando o seu peido. Vê você fazendo cocô. E você tem vergonha de falar cara, que isso? de certas coisas que te dão prazer. E aí você vai buscar isso em outros relacionamentos, em outras situações, em outras realidades. E não se permite vivenciar aquilo que te dá prazer com a pessoa que teoricamente está ali disposta a ter essa troca contigo. Sim. Eu acho que o grande problema dos relacionamentos hoje em dia é as pessoas chegarem e quererem colocar uma imagem de quem elas são, estabelecerem com o outro essa relação a partir dessa imagem, e quando chega na convivência a dois, não conseguir manter essa imagem. Entendeu? Descobrir que tem outras facetas suas, outras realidades suas que vão vir à tona de qualquer jeito,
Porque, gente, casamento, relacionamento, né? Os dois estão aqui há 3 anos juntos, 4 anos juntos, né? Acho que uns 2 morando juntos. 2 morando juntos, né? Eu tô no relacionamento há 12 anos, 11 anos morando juntos. A gente morava num quarto, literalmente. A nossa casa era um quarto de 3x4. Era 12 metros quadrados que a gente vivia 24 horas por dia juntos. Na pandemia, então, meu Deus, dá vontade de jogar pela parede. Entendeu? Se for contar na pandemia, a gente mora 3 anos, né? Porque Cara, e em um quarto. você é capaz de viver com essa pessoa nesse nível de literalmente trocar tudo e ainda assim olhar para aquilo e falar: não quero compartilhar com essa pessoa certas questões. Cara, então você não tá com aquela pessoa, você não tá compartilhando com aquela pessoa. Pra mim, então, voltando àquela pergunta inicial lá, né, o que é um casamento? Pra mim é isso, é você estar disposto a compartilhar o seu eu de forma mais íntima possível com uma outra pessoa e essa pessoa te dá esse amor em reciprocidade. Porque pra mim, casamento é isso, é um amor em reciprocidade. Sim. Entendeu? É essa troca constante, essa relação constante, esse diálogo constante. Então, se não houver reciprocidade, não existe um casamento. Entendeu? Então, assim, além das questões legais, pra mim é isso. Casamento se define como reciprocidade. Falou tudo. Bom, então vamos lá para mais uma história, né? Hoje eu me caso e ninguém da minha família vai no meu casamento. Hoje eu me caso com um homem da minha vida e ninguém da minha família vai me prestigiar. Tenho 31 anos e sou gay. Eu tinha programado uma festa para 20 pessoas. Minha família, né, mãe, pai, irmãos, sobrinhos, cunhados e alguns amigos. Porém, nenhum deles mostrou interesse. Só os amigos, obviamente. Tava vendo buffet, clube, essas coisas todas. Mas cancelei por estar morrendo de vergonha. Hoje eu me caso e não vou ter a minha mãe me dando um beijo, me desejando toda a felicidade do mundo. Não vou ter textão no Face ou Instagram dos meus irmãos orgulhosos de mim por ter finalmente encontrado um cara que me faz feliz. Não vou ter um abraço do meu pai. Não vou ter nada daquele clichê, sabe? Da minha família feliz por mim. Das tias postando fotos, dos primos postando histórias engraçadas e gente feliz quando crianças lá na fazenda. Vai ser só eu, meu marido, minha prima que é trans e um primo de consideração no cartório. Então eu chorei pra caralho. Mas hoje eu tô melhor. Eu acho. Hoje é pra ser o dia mais feliz da minha vida. E não vou poder compartilhar com aqueles ditos como nosso alicerce quando a gente nasce, a minha família. Eu tô sendo deixado de lado por ser gay. E eu nem escolhi ser isso. Quando a gente fala de privilégio hétero, é isso. É ter apoio da família. Se você é LGBTQIAP+, e sua família te apoia, valorize isso. É muito ruim você criar vínculos afetivos e um dia eles simplesmente te abandonarem. Se você é pai ou mãe, aqui vai um conselho. Ame seus filhos incondicionalmente. Dói demais ser deixado de lado. Não desejo isso para ninguém. Quase chorei. E assim fica um recado, de fato, porque aí lá na frente, quando um dia que acontecer alguma coisa e você precisar do seu filho, é o filho gay que você rejeitou que vai estar do seu sempre o lado. filho gay. É sempre o assim. filho gay. São várias histórias que eu já vi na internet, já ouvi pessoas me contando, e de fato é assim que acontece. O filho hétero, o orgulho da família, vira as costas para os pais quando estão mais idosos, e quem cuida é sempre o filho que foi abandonado ou a filha que foi abandonada. Então, de fato, valorizem seus filhos, valoriza quem a gente ama de verdade, porque não é uma relação sexual que vai definir o amor de uma pessoa. Eu não preciso compactuar com a minha mãe, hoje eu não tenho mais meu pai, mas eu não preciso compactuar com a minha mãe, o que eu faço com o Andrei? E é isso, ela não precisa compactuar, ela não precisava na época compactuar comigo, o que ela faz com meu pai, não me interessa. Então o que existe entre 4 paredes no que eu tô vivendo no meu relacionamento é a minha visão de não é pra ser compartilhada com ninguém precisa saber.
Assim, pra esse rapaz, né, que mandou essa história, uma coisa que é muito importante é o seguinte: a família sempre vai ser importante. Sim. Mas nós precisamos também desmistificar essa dependência afetiva da família. Tem famílias que realmente são tóxicas, que realmente não vão te aceitar. Uma coisa que a gente, né, dessa comunidade, a gente aprende desde novo, né, quando a gente sofre os primeiros bullying. Esses bullying geralmente vêm a partir da nossa própria família, porque quando a família pratica esse bullying contigo, ela está validando que outras pessoas pratiquem esse bullying com você. Uma coisa que a gente aprende desde o início é que a família é aquilo que a gente escolhe. Né? A gente escolhe os nossos melhores amigos, e são aqueles amigos que vão estar do nosso lado. A gente escolhe aqueles amigos que, quando a gente for expulso de casa, vão nos acolher. Então, dentro da nossa comunidade, a gente cria esse sentimento de família. Né? Isso é uma grande realidade. Então, para você, né, que teve essa história, né, meus sentimentos, né, realmente, como a gente falou aqui no início, né, nós três aqui somos 3 pessoas extremamente privilegiadas. Tivemos o apoio das nossas famílias, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, né, sempre nos abraçaram, sempre aceitaram nossos relacionamentos. Então, assim, eu me solidarizo muito por você não estar tendo a oportunidade de poder vivenciar nesse momento tão único, né, de demonstrar o seu amor, o seu carinho e ter esse apoio de pessoas que você considera muito importante. Mas, como sugestão, olha para essas pessoas que estão no cartório contigo, sabe? São as pessoas que com certeza estão aí te apoiando e vão te apoiar sempre quando você precisar. Vão ter outros amigos que também vão estar lá por você. Eu sei que o conceito de família, né, quando a gente pensa em casamento, a gente acaba construindo essa ideia de família, a gente acaba sempre buscando isso sempre busca essa referência. Mas se cerque de pessoas que vão te fazer bem sempre, tá? Sempre. Aproveita, curta seu casamento, beba horrores, entendeu? Aproveita a despedida de solteiro, entendeu? Despedida Brinque. de solteiro separado do marido, pelo Com amor de Deus, certeza. cada um com a sua. Né? Mas Curta, aproveita, brinque. quando eu peguei essa história, eu fiquei assim, cara, isso era um receio que eu tinha, Uhum. sabe? Porque quando não era assumido nem nada, eu ficava pensando, cara, se meus pais não, sabe, tipo, não aceitarem ou não quiserem entender, e eu quiser ter alguma coisa com alguém, como é que isso vai ser? Se eu quiser ter um relacionamento, eles não vão participar, eu vou ser, tipo, deixado de lado. Tudo bem que depois de um tempo, a gente conversando muito e tal, você sempre falou, cara, fala, conversa com eles, se precisar, eu tô aqui. E eu sempre falei pra você, cara, eu considero o Paulo como se fosse um irmão pra mim. Eu sempre falei, olha, qualquer coisa tem um quartinho aqui na minha casa, só vim. Exato, porque ele foi uma pessoa que me acolheu muito em todos os momentos. Acabou que, graças a Deus, graças aos seres e tal, não precisei. Porque eu tenho esse privilégio de meus pais super apoiarem e tal, que eu não achava. Mas era É um receio comum. É um receio comum, e era o que eu achava mesmo, era um pensamento meu. E aí, o Paulo continua sendo minha família. Minha mãe sabe que o Paulo é minha família e tudo mais. Hoje em dia, minha mãe outra vez falou assim, como é que tá o Paulo e o Pedro e tal? Porque, cara, o Paulo tá na minha vida há tantos anos que, porra, não tem como, se não desse nada certo, o Paulo ainda estaria lá comigo. Com certeza. Entendeu? Então, Paulo é família, é foda quando sua família não aceita, não entende, mas existe família por trás desse conceito de sangue, família de sangue, que hoje em dia eu não gosto mais de usar. Família tem que ser que vai estar junto com você, independente de qualquer coisa, independente de sangue, o caralho é 4. Sim, família a gente, quando a gente tá falando de casamento, né, a gente acaba barrando o conceito do que é família, e família é isso, né? Essa união de pessoas que estão dispostas a estarem uma pelas outras, independente das coisas, independente das situações, né, se apoiando. E eu acho que quando você também, né, retomando, né, a pauta do casamento, quando você casa com alguém, quando você estabelece essa relação com alguém, você também está construindo a sua família, você está aceitando a família do outro, o outro aceitando a sua família, e existe essa relação ali em conjunto. E é muito bom quando tudo se alinha. Quando as coisas todas elas não se alinham,
pelo menos busque garantir a sua saúde mental, busque sempre garantir que você tenha pessoas que te apoiam, que estejam junto contigo, porque isso é fundamental para que você consiga ser feliz. E um ponto é, a partir do momento que você casou, você tá morando junto, nada impede de um Natal você passar separado. Sim. Vamos entrar nessa pauta? Não, é o porque assim... Porque eu sou super a favor de situações em separado. Eu tenho a filosofia, né, quando viajo, da fotografia do divorciado. Né? O que é a fotografia do divorciado? Sei, quando eu viajo, eu tiro uma foto sozinha no determinado local, Pedro tira a foto sozinho, nós tiramos a foto em junto do casal. Por quê? Porque a gente separa, eu não quero perder a lembrança da foto daquele local. Então, vamos valorizar também a questão de ter experiências separadas, galera. Ninguém nasceu siamês. Ano passado, a sua mãe perguntou se a gente ia passar o Natal junto aqui, porque a gente tava morando junto, acho que Foi o primeiro Natal. Na sua casa. Aí a gente falou, não, cada um vai passar com a sua família. Uhum. Aí eu acho que a tua mãe comentou assim, mas você e o André agora estão juntos e tal. Aí eu, tipo, Júnior, não, mas eu vou passar aqui. É tipo, existe uma rotina, existe um... Sim. Como é que é o nome? Costume. Um costume, um negócio assim. E, cara, não vejo problema nenhum, mas tem gente que vê problema com isso. Tem. Tem uma galera que, na verdade, se você for passar com a sua família, você está errado, porque agora eu sou sua prioridade. Tóxicos! Relacionamento não é propriedade. Relacionamento hétero. Normalmente relacionamento de hétero é assim. A mulher casou com um homem, a mulher vai passar Natal com a família do homem. Sim. A mulher não fica mais com a família dela. Se ela vai passar Natal, ela vai passar lá com a sogra. Se assim, estiver morando na mesma cidade e tal, que tem situações mais diferenciadas. Mas sim, os relacionamentos que eu digo assim, os relacionamentos heteronormativos, né? Aquela galera, inclusive gay, que gosta de acompanhar essas tendências heteronormativas. Também tem essa visão. Se tá comigo, não, tem que viver. Nossa, não, gente, pelo amor de Deus, vamos valorizar um pouco. Casamento também por exemplo, individualidade um pouco. Sim, eu, por exemplo, não suporto Natal. Eu detesto Natal. Então, pra mim, melhor Natal pra mim é o quê? Eu em casa, com o meu cachorro. Comendo rabanadas. Comendo rabanadas, que eu passo na casa dos meus amigos. Na sua cara de pau de passar na casa. Eu detesto Natal, mas eu passo na casa de todos os meus amigos pegando rabanadas. Levo pra minha casa, eu sento como rabanada assistindo streaming com o meu cachorro. Você é um verdadeiro Grinch. Exatamente. Entendeu? Enquanto que o Pedro ama o Natal. Eu falo pra ele, vai passar com a sua família, vai curtir, porque eu não suporto o Natal. Não gosto de Natal, eu sou um Grinch. E vamos normalizar isso. E às vezes a gente vai pra sua casa também no dia 25. Sim, pra passar o Natal dos almoçar. amigos também. Sim, pra almoçar. Comer. Leva comida pra ele. Porque eu não cozinho, não faço nada, então... E eu adoro comidas de Natal. O ruim é isso, você não gostar de Natal, mas amar comida natalina. Por que comida de Natal só tem no Natal, né? Eu acho um absurdo isso. Uva passas no arroz? Nunca. Vamos terminar com essa polêmica. Sem uva passas no arroz, eu detesto. Nunca, gente. E nada de maçã na maionese. Maionese, ai tá? sim. Se você gosta dessas coisas... Assim, batata, duro, maçã. E vamos combinar, são essas coisas, detalhes de passas no arroz e maçã na maionese que terminam os relacionamentos. Sim, exatamente. São esses pequenos detalhes que terminam qualquer relacionamento. Não é a toalha molhada em cima da cama. Não. Isso tira. É a pessoa trazer um chocotone e falar, nossa, pensei em você, sabendo que você odeia chocotone. Isso é que termina um relacionamento. Não, o pior é quando leva panetone em vez de chocotone. Eu amo panetone. Ai, não. Eu amo panetone. Eu sou o time panetone. Eu levo panetone pra você. Vamos lá, gente. Vocês são hashtag panetone ou chocotone? Eu sou chocotone. Absurdo, gente. Vou te falar, a hashtag BK ou McDonald's, BK ganhou, tá? Absurdo isso. Não fiquei surpreso não, porque BK é que eu prefiro o McDonald's. Eu também prefiro o McDonald's. Mas eu entendo perfeitamente o apelo do BK. Então é isso, a gente terminou com mais uma tangente. Mais uma companhia maravilhosa. Mais uma vez nós trouxemos, conseguimos trazer, porque o nosso tempo e o tempo deles tem que casar e aí fica meio corrido. Mas, mais uma vez, obrigado. Não esqueça de seguir ele no perfil pessoal dele, que vai aparecer aí debaixo do nome dele. Tem o nosso perfil oficial, que é o @tudo numa boa pod. Lá tem o nosso Linktree com todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo. Tem o link do nosso Apoia-se. Lá no perfil pessoal também. Lá no perfil
profissional também tem o nosso perfil pessoal, que trava a língua. É mas sobre que não isso. sai. Tem o meu perfil, tem o perfil do Andrei. É isso. Muito obrigado. Muito gostoso receber você. Eu que Esse agradeço. episódio de gravação Bateu teve recorde. quase 2 horas. Meu mas Deus! não vai pro ar com 2 horas. Vamos ter uns filtros aí. Algumas coisas vão entrar no nosso... Eu que lute. Não, O vai editor entrar... que lute, né? Vai entrar, Vai entrar no no nosso episódio de tudo off. apoiadores. É, porque a gente, lá no nosso Apoia-se, além do episódio extra que tem todo mês, alguns cortes vão exclusivamente pra bacana. lá no off, né? Porque nem todo mundo precisa saber certas coisas. Exatamente. E caso você queira saber, só entra lá que você consegue assistir desde que a gente postou o primeiro off lá. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um beijo, gente. Obrigado, Tchau, tchau. Paulo. Até o próximo episódio.